É. Salve, mano. Não tô te ouvindo. Caramba, não tô te ouvindo, peraí. Nossa, consigo mutar o meu. Ele reclamou que eu não. Eu não tô te ouvindo, não, mano. Ele reclamou que eu não. Não compartilhei ele, né? Não marquei ele. Eu até pedi desculpa no comecinho da live. No comecinho assim que eu entrei, né? Eu perguntei ele se ele tava lembrado de mim. Aí ele falou que. Ele falou que não. Tá ouvindo aí, mas Agora. Agora eu vou te ouvir. É, tá a live pausada agora. Agora foi. Fala tá alguma ouvindo coisa aí pra aí? ver se eu te ouvo. Som. Tô ouvindo, tô ouvindo. Boa. Eu toquei No aqui no começo pad da sem live, querer. no começo da live dele lá, né? Assim que apareceu pra mim, na verdade, né? Que eu pedi pra entrar. Aí ele deixou eu entrar. Aí eu falei, tá lembrado de mim, mano? Aí ele falou assim, não, não. Aí eu falei, pô, vivo te enchendo o saco aí, pô. Aí ele falou, não, não tô lembrado. Aí eu fui, né? Comecei a falar daquilo que ele tava falando e tal, tal, tal. Aí fui linkando, linkando. Aí daqui a pouco ele, tu é da seita do Bob Navarro, tu é um seguidor do Bob Navarro. Aí quando bateu nisso, ele já começou a me peitar, tá ligado? Aí começou a ficar, nossa, circular demais. Eu, mano, tu é homem, caralho, tu fala comigo, vai pra reta. Falei com ele, falei, vai pra reta, mano. Vai pra reta, vamos conversar coerentemente, tu tá muito circular, tu tá se deixando levar pelas emoções, vai pra reta, volta pra reta. Falei com ele assim, pra ele voltar pra reta. Mano, ele começou a coçar o nariz, tá ligado? Ele começou a coçar o nariz e me baniu. É porque eu fui lá onde machuca, né? O mais da hora é que eles foram atrás, né? Eles não tem atrás do Pois é, Bob. mano. Pô, aí, Bem então, mas eu ia dar uma superficialmente. good pra ele. Pode falar. Bem superficialmente, né? Mas ainda foram atrás ali e tal. O outro lá disse que leu o livro, né? Tem uns caras que chegam assim, né? Eu li o É. livro, leio, não sei o quê. Cara, pra mim tua voz tá saindo bem difusa, mas não sei, mano. É. Tira o fone e põe de novo pra ver no celular. Pra ver se desbuga. Talvez ele esteja pegando o áudio do celular ainda. Sei lá. Mas enfim, eu ia trazer uma good pra ele. Fala alguma coisa aí. Não, nada. Zero. Tira e fala direto pra ver se vai melhor. Que às vezes o microfone do celular às vezes tá melhor. Aí eu ia dar uma good pra ele, né? Eu, eu saí, aí. Agora acho que eu tô ouvindo. E eu acho que é isso Tá mesmo, acho ouvindo? que tá pegando o áudio direto do celular. Mas enfim, eu ia dar uma good pra ele, eu falei assim. Aí quando eu vi que eu falei, vamos, coitado, eu falei, cheguei a falar, tá ligado? Só que aí como ele já tinha me banido, ele não ouviu, né? Que eu falei assim, mano, sabe por que que eu fico te perturbando, te enchendo o saco? Aí eu falei, pô, mano, porque pra mim tu vai entender o bagulho, eu sei o que tu tá sentindo, por que que tu vê o que tu vê, por que que tu sente o que tu sente, só queria te explicar pra tu entender e vir pro meu lado, pô, tipo assim, né? Aí ele nem ouviu, mano, eu nem entendo. E tava na boa mesmo, sabe? Olhando pra ele assim de um jeito diferente, sabe? Sem bad, sem raiva. Eu falei, pô, coitado, às vezes o cara tá meio magoado com alguma coisa, tá ligado? De repente uma palavra resolve, vai saber. Mas aí falou Bob Navarro e já fica bolado. Não, já trava, né? Já tem uma barreira ali já. Agora. É, Não consegue mais sincronizar ali. É emocional já, puramente. Você viu? Já começou a xingar, cara. Eu fritei na hora que ele começou a xingar. é. Cala a boca, não sei o quê. Pô, velho. Como assim? Tudo de boa. Mano, tem que. O escudo do Rara entra nessa hora, né? Que eu, mano, só boto o escudo e deixo bater. Velho.
tá ligado? Tipo, deixa ele acreditar que tá criando essa coisa toda que ele acha que é. Se ele deixar eu falar uma frase, ele já fica quieto um minuto, tá ligado? Deus que me perdoe, meu Deus, mas não é eu, é Deus. Ainda mais porque a gente expande, né, com enteógeno. Aí acaba. É Deus que fala, não é nem a gente. Se fosse por mim, pô, sei lá o que eu ia falar das coisas que é binária também, que eu aprendi lá no meu passado e tal, tal. Depois que a gente se entrega pra Deus, a gente fala das coisas de Deus, que é as coisas que importam, né? As coisas que faz sentido, que vai salvar as pessoas que a gente ama. Então a gente não tem foco em alívio particular e tudo mais. O nosso alívio particular é um alívio particular, talvez diferenciado da maioria. Nosso alívio particular é a gente salvar muita gente. Porque na hora que bate no espírito, né? A gente vê que a injustiça quando bate no espírito, não importa quem seja que está sofrendo a injustiça. A gente quer. O que importa é que a injustiça está acontecendo. A gente e a luz precisa tapar. E aí é indiferente de seja, por exemplo, né? Ah, um parente meu, uma pessoa do meu coletivo ou não. E se acontecer alguma coisa no meu coletivo também ou não, é embaçado, velho. Vai fazer o quê? Tô seguindo o máximo que eu posso diante do meu momento no espaço-tempo, servir a Deus e mostrar o amor e honra que eu tenho tanto por vocês quanto por Deus ao mesmo tempo. Que é o que dá pra fazer, né? Nessa divisão de amar mais quem, tá ligado? Quem? Deus ou aquelas pessoas que te amam tanto também. É embaçado. E todos nós, né? Até eu tô assistindo agora a série The Chosen, né? Inclusive, The Chosen é o nome que eu dei pra banda que a gente teve lá na igreja, né? Banda gospel lá, em 2006, mano. Que eu tinha 15 anos, 2006. Aí, a gente procurando nome, eu pensei os escolhidos, né? Em inglês lá, e The Chosen, né? Aí eu usava como meu e-mail lá de Orkut, era josimar_chosen@hotmail.com. Escolhido já naquela época, nem sabia, no Orkut já tá escolhido, já sabia de algum jeito. Não, antes ainda na escola, mano, mas só pra contextualizar, mas antes na escola ainda, eu lembro que eu teve um concurso de poema na escola. Aí eu fiquei em terceiro lugar, eu ficava em terceiro lugar a maioria das vezes lá. Que era meu colega, que inclusive eu queria que ele entendesse mais a coerência, sabe? E se chegasse pra perto de nós, mas tô tentando achar a brecha de um momento de falar com ele, talvez que ele vai entender. Ele sempre ficava em primeiro porque ele era mó gesticulado, tá ligado? Ele era mó, tipo assim, sem vergonha mesmo nesse sentido, né? Então ele declamou o poema maravilhosamente. A minha amiga também, que é bem desse ponto degradê ali que hoje a gente vê que tá se vendo do avesso, sabe? Questão de sexualidade e tudo mais. Ela, nossa, ela era muito também mais pra frente, sabe? Tinha aquele espírito e tal, então era sempre segundo lugar, tá ligado? E eu ficava arriscando lá no meio dos nerds lá e era terceiro, a maioria das vezes nas coisas, assim. Aí nessa do poema meu nome era. Que ele tinha que criar um nome fictício também, né? Fantasia, um nome fantasia. Aí era filho do criador. Eu me considerava filho do criador, não era só criatura. Já com. No caso era terceira série, quarta no máximo, 10 anos, tá ligado? Já tinha essa concepção, não quero ser só criatura, velho. Tem que ser filho do criador, ué. Tem que participar dessa realidade, dessa terra, né? Aí, diante de tudo isso na vida da gente, né? Tudo que a gente procurou e quis da vida, pô, o cara nem sabe da história de cada um, né? Pra poder ouvir com humildade, né? Entender de repente, falar, pô, quem sabe ele não esteja falando ali uma coisa que vai me agregar valor, né? De algum jeito. Mas aí eu já mexi na ferida dele várias vezes. Eu chego lá, também eu meto louco também, né? Eu chego lá, boto assim, já provei que Deus existe pra ele, mas ele quer o dinheiro das lives. Fui. E meto o pé, tá ligado? Já jogo fogo Frita e meto o já. pé. É, Porque da primeira vez que ele fez sacanagem, eu falei, pô, mano, eu vou tentar equilibrar isso de algum jeito. Popa pra mim, eu sinto de fazer, eu faço o que eu sinto, tá ligado? Aí, mas enfim, eu tenho que tomar cuidado também com as coisas que eu faço, porque eu também não sou absoluto, graças a Deus, Deus tá ali pra me posicionar caso seja necessário, né? Tem que manter a humildade. Mas enfim, eu vejo lá que é coerente, que dá pra, que conversando com ele diretamente, talvez só ele vai entender. Já era uma conversa espiritual, entendeu? Aí, por isso quando eu falei espiritual, ele já ficou bolado, começou a coçar o nariz, tá ligado? Porque é esse momento que pega ele. Porque quando ele vai pra lá, ele sente que tem alguma culpa, alguma coisa. Que nem precisa, é por isso que eu falei de Jesus pra ele. Eu falei, mano, eu já comecei falando disso, que eu sei que é isso que pega ele. Eu falei, mano, Jesus falou que amar Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Não precisa ficar bolado, tá ligado? Deus não te proibiu de ser nada. Não proibiu LGBT, não proibiu negro, branco. E já começou a ficar bolado, porque talvez ele queira que alguém tenha proibido. Por quê, cara? Por quê, tá ligado? Porque não. Ouve, mano, é só ouvir e assimilar que Cristo tá por todos. Basta. Eu falei, ele deu tempo, graças a Deus, de ter falado para quem tiver ouvido lá, né? Ou escutado. Mano, se você consegue ser quem você quiser ser,
Mas com isso, você fazer Deus ser mais amado e menos odiado, parabéns, você conseguiu uma surpresa, fazer Deus ser amado, Deus tá feliz contigo. É isso que o mestre Bob Navarro ensina, foi aí que começou a queda, tá ligado? Ele foi me Foi bem na hora que eu entrei, cara. Na hora que você pode falou, ele crer. já. Quê? Aí já. Né? Sabe o que Aí, eu dá um queria? Eu salve pra queria que essa galera live aí, mano. chegasse nele, cara. Sim, desculpa, eu te interrompi. Eu queria que Mas, esse vídeo aqui chegasse nele. Não tem como compartilhar daqui, sabe? No TikTok. sim. Eu Cara, sigo o tem que Patrick, marcar né? o nome O dele Patrick é aí. parceiro dele lá. Não Pode dá pra marcar o marcar? nome dele, que a gente monte uma dualidade aí, egrégora é o suficiente pra muita gente conseguir ver o joio e o trigo e escolher seu lado, tá ligado? É, mas não sei como marca, não. Arroba alguma coisa, mas no começo, eu acho. A próxima a gente marca ele, que ele me cobrou de não ter marcado ele. Eu acho justo também marcar ele, tá ligado? De repente ele aparece, quer trocar uma Sim. ideia, tá ligado? Ele vem com argumento porque ele tá na nossa casa, vamos dizer assim, jogar fora, jogar em casa, jogar fora, né? Às vezes É ele aparece com outra argumento, coisa. aí ele vem mais na humilde, aí a gente consegue debater, arrebatar outros, quem sabe, né? É o nosso objetivo no final. A gente não quer estar certo ou estar errado, a gente só quer que as pessoas entendam uns aos outros pra gente se unir. Por isso que eu saí da outra live lá que eu postei no Membros lá. Porque tava um portador, não sei das quantas, que já quer achar que é o tal também. Aí e a ateia lá embaixo, que eu vi que quando eu comecei a falar, eles pararam, prestaram atenção, eu agradeci. Agradeci não, mas eu agradeço agora quanticamente, e Deus abençoe eles. E eles ouviram, eu consegui sintetizar. Eu falei, olha só, ela é ateia, ela tá vendo desse lado, mas a gente fala Deus, não é o velho barbudo, é a coerência. Se você colocar Deus como coerência e o diabo como seu ego, você vai ver que vai ser muito mais fácil assimilar o que é diabo e Deus na Bíblia, por exemplo, né? Dando um pacotinho para eles dar, entender um pouco mais. Aí eles começaram a interromper e começaram a brigar um com o outro. Aí eu, pô, vou ver a minha vez de falar, né? E vi que tava demorando. Eu falei, ah, mano, é muita loucura, velho. É muita loucura. Eles começam a ficar muito doidos, tá ligado? Cai no emocional, aí não adianta, tá ligado? Porque virtualmente todo mundo é igual ali. Então o que que eu possa falar que eles vão ouvir e assimilar, que seja do momento deles? Cada momento é momento. Às vezes é quem tá assistindo que vai receber a bênção. Poxa, achei bem na hora aqui, tá ligado? É muito quântico. Um comentário, por isso que o mestre fala, mano, qualquer compartilhamento, qualquer interação que a gente tenha com o conteúdo do rei, do reino, permite uma brecha a mais, uma fenda a mais, para que o coletivo consiga sair desse reino humano e, opa, ó Deus conversando comigo ali de algum jeito, me dando é isso que eu. Às vezes é a pergunta que o cara tá procurando, é assim que Deus trabalha, de forma abstrata também, né? Pelo espírito. Então, de repente, o cara acessa lá na hora um vídeo, tá teu comentário lá no vídeo, aleatório, sobre qualquer coisa. Você posicionando a coerência. Então tem muitas pessoas que têm fé, inclusive, faz isso, que é até chato, eu fico puto, mas hoje eu vejo que faz sentido. Elas falam, você que está, já viu esse comentário que sempre tem? Você que está vendo esse vídeo, lembre que Deus te ama, não sei o que, tal. Acaba forçando ali, né? Mas, Porque mano, tu já reparou que é o que acaba mais tem like? Que é o que tá sempre no topo? pior, cara, pior. Então a gente vê que o brasileiro, querendo ou não, ele tem um temor a Deus, ele tem um. Na hora que. Na hora que a dúvida bate ali do paradoxo entre rejeitar aquele comentário de alguém que ama Deus ou deixar ele pra lá, tá ligado? A maioria, graças a Deus, deixa em alta, tá ligado? Então já é uma forma da gente ver também que o brasileiro ele tem essa característica de no âmago, quando some as diferenças, que pô, é sobre Deus agora. Tu com Deus, a gente é igual, sabe? E é isso que eu queria trazer nele, trazer no outro, que a gente precisa trazer nas pessoas, que o Bob fala. A gente só precisa fazer com que eles relembrem, né? Também. Mas é tudo um processo que Deus sabe o momento também, cada um vai tendo seu momento no tempo, né? E as coisas vão acontecendo. Mas aí, às vezes, o nosso trabalho é sentir de fazer um vídeo aqui, trocar ideia e estamos fazendo. Querendo ou não, essa live aqui agora, você até chegar alguém deles, né? A intenção não é nem, claro, chamar atenção e tal, mas pra gente debater de uma forma sadia, né? Não daquele jeito louco lá, emocional, que não faz sentido algum. É tipo assim, ali, cara, não sei como tinha 200 pessoas. 200, será que são 200 ateus ou é. Como você acha que é ali? Você acha que é metade ali pessoas que estão buscando Deus? Outra metade é ateu mesmo? Como que você Cara, acha que mano, é ali? bota tudo no mesmo barco, eu acho que é mais fácil. Acho que é tudo uma mistura de tudo isso aí, tá ligado? Porque nesse momento que a gente tá vivendo, tá todo mundo meio que com dúvida do que pensar também. Porque, tipo, as gerações mais novas, né? Que já nasceram meio que na tecnologia, eu fico fazendo esse exercício, sabe? De tentar, pô, nasci já com isso pronto, nasci com aquilo pronto, nasci antes disso pronto. Então tá se acabando as gerações que viram binário binário.
a maioria agora já que está nascendo de 2000 de 90 talvez para cá, já tem a concepção do que é um computador, pelo menos. Aí já começa a gente a entrar no reino quântico, né, dos dados, que tudo é informação, aí essas coisas começam a ficar à tona, mas ao mesmo tempo, pô, um livro sagrado que carrega a história de um povo e tudo mais, blá blá blá, há mais de 5.000 anos, exemplo, 6.000 anos, né, quase, basicamente. Aí a gente fala, caraca, quem tá certo no fim das contas? Aí o nosso trabalho é linkar as duas coisas, né? Falar que olha o que isso estava falando aqui na frente, que aconteceria e tudo mais também. E aí é o nosso trabalho também, né? Clarear um pouco esse escuro também que fica. Mas enfim, eu nem lembro mais o que nós estávamos falando. Não, é isso mesmo. Só dar um salve aqui, ó, pro Salve João, salve Lucy Violeta. A Dávila marcou, a irmã Dávila marcou o Gabriel aqui. Ah, Eu boa, não boa, sei, eu acho que ele valeu. nem vê, né? Ele tá na live lá, às vezes nem vê. Salve Pô, mas de Bel, repente a ele entra, não tem Graça. aquela live compartilhada que o cara duplica a live do nada? É mesmo, cara? Tem uma Eu parada não posso assim, mano, acho entrar, que é né? da hora, inclusive. Eu Junta não os dois tenho, não gosto povos, tá da. ligado? Uma competição assim, né? Tipo, a Tu É, contra mas a não é, Gilber. é Não dá assim, pra desse tipo, não. é uma competição, vamos dizer assim, pela coerência, vamos dizer assim, né? Não, é uma maneira, né, de fazer, É, tipo assim, que a galera tá se prostituindo aqui nesse TikTok pra fazer É, cada coisa a absurda, gente se né? ajuda, inclusive Não dá? ajudando ele, porque eu não acredito que quem coloca uma thumbnail dessa que ele coloca, né? Deus existe, me prove. Ele tem que ter uma energia, ele tem que ter uma força ali pra sustentar o argumento dele, porque não é fácil, tá ligado? Tu peitar Deus assim do nada. Possivelmente ele tem uma pureza, ele tem uma capacidade que ele acredite, talvez. Deixei claro isso lá também. Que tem alguns ateus. Por que tem alguns ateus que o mestre fala que são amados por Deus? Que eles, no binário, eles se comportam como os cristãos deveriam se comportar. Então não é sobre aquilo que a cabeça acredita ou não acredita, é sobre também o que se faz, as suas obras no binário. Então Deus poderia salvar esses pelas obras deles do binário, né? Que corresponderam com aquilo que Deus ensinou, e falar com os evangélicos só porque seguia a igreja e falava que era evangélico, vai ser evangélico mesmo, tá ligado? Ah, que Deus existe, blá blá blá. Não adianta também, tá ligado? Não é isso que Deus ensinou. Tem que ser uma pureza, uma verdade, né? Então, se é a verdade, se ele tem verdade no coração dele, para conseguir provar que Deus não existe, ele pode criar o mundo dele lá também, que Deus fala, Bob fala, né? Que é uma possibilidade dele criar, ué, tente. Falei até com o mestre ontem no aniversário do Leandro. Falei. Mas os três poderes, né? Por ser três poderes, poderia equilibrar num Pai, Filho e Espírito Santo, de repente criar uma síntese, né? Para a liberdade do povo poder escolher, de fato, o povo ter possibilidade de escolher através das referências de Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, pô, mano, tá tudo corrompido. Se não fosse assim, o mundo ideal dos que não acreditam num rei, num Deus, num Messias, funcionaria. Mas como a corrupção humana sem Deus, sem o Messias, sem o rei, faz com que não funcione. Então eu entendi. Eu falei, caraca, realmente, os três poderes funcionaria. Por isso que foi um equilíbrio mais ou menos que a gente teve mais ou menos até aqui, que nos deu a possibilidade do Messias, por exemplo, né? E aí, hoje a gente entende que, mano, sem um rei para posicionar os momentos no espaço-tempo e a gente confiar, é muito mais difícil, sabe? Porque aí a gente tem que escolher sem saber o amanhã, sem saber das coisas, sabe? Então tem cada um no momento, aí a gente precisa de cima para baixo ajudar, né? A vida continuar viva também. Então, aí é mais fácil, acho que a gente obedecer um rei, sabe? Com certeza. Ó, salve Douglas. Ó, o João que comentou, a menina lá comentou que ele quase foi pastor. Provavelmente algum sonho não realizado ou trauma. Ele Eita, parece que tem uma carga ali, né, de questão de desdobramento ali religioso e tal. caramba, Muito mano, tá vendo? Mano, é embaçado, é embaçado. sentido mesmo, cara. Esse embaçado me lembra da música lá do Murilo Couto, você já viu já? O trap dele lá, o M Couto? Ele fala, é embaçado ter morado em condomínio fechado e os desgraçados do teu pai te dando amor pra todo lado. Nenhum Ah, ódio acumulado, só beijinho. Podia ter feito rap, só carinho. Ele reclama porque teve muita good, tá ligado? Ele não tem. Ele conta na música que ele não tem. É consciencial isso. Ele fala, caralho, desdobramento, que louco. fiquei sem história pra pôr na minha rima. A não ser que conste ter problema com autoestima. Muito zoado, velho. Inclusive o Nando teve acesso a ele. Eu tava conversando com o Nando, né? Que naqueles eventos que ele fez com o Magal lá. Ele trocou ideia com o Murilo Couto, né? Ele disse que o Murilo pesquisou o Bob antes, assim, pra ver mais ou menos, né? É Antes mesmo? de dar o Olha, salve, é. O Nando tá aqui na missão, graças a Deus, né? Ajudando aqui, ele e o Magal. Aí ele trocou essa ideia, eu falei, caraca, mano, que da hora. Ele teve acesso ao Murilo Couto, deu um salve lá no Bob, lembra? Dos vídeos lá que rolou. E o Murilo lembro, Couto eu lembro. acho ele meio próximo, mano, porque ele traz uma comédia com sarcasmo e ironia à hipocrisia desses estrelinhas, sabe?
E aí ajuda a fazer as pessoas a ter uma visão mais ampla também como é que funciona esse teatrão, sabe? Ele desmancha muito o teatro de muita gente, assim, sem perceber. Talvez, não sei. Da Talvez por hora. querer. É isso mesmo. É, os caras falam a questão sexualidade também, né? Sempre pesa, né? De alguma forma, isso daí, tanto, independente se o cara for hétero ou não, essa parte da Kundalini aí sempre acaba pesando de alguma maneira, né? Como assim, você tem um mestre? Quando você falou assim, mestre, o meu É, mestre, Bob Navarro, já fez assim, já, cara, assim, ó. Sabe, eu tava vendo a última live dos insetos lá do Bob, né? Que faz aham, aquelas caras, sabe? Tipo assim, eu vi na hora ele, velho. Deu aquela repulsa em mim, assim, sabe? Tipo, caralho, olha que fritação que dá esse sim, cara. Ele tem a cara certinho, velho. Parece aqueles insetos, assim, tipo, sim. afastando, sabe? Vibracionalmente. Os caras pensam que a gente deseja mal pra alguém, mano. É que a gente não vê. É arrogância falar isso. Deus que me perdoe também, falando pro pessoal que, mano, a gente dedicou a nossa vida a uma missão que, pelo amor de Deus, a gente dedica de vários alívios que a gente poderia ter, várias conquistas que a gente poderia ter com conhecimento que a gente tem, mas graças a Deus, a gente tem a honra de ter tido esse conhecimento com o mestre Bob. A gente honra ele por isso, por ter dado a vida dele primeiro, para que a gente pudesse ter tido esse conhecimento que nos salvaria nesses momentos esquizofrênicos que estão chegando aí, e todo mundo tá vendo. E aí a gente, querendo ou não, acaba pelo espírito, né, nos puxando, dedicando a nossa vida a essa missão também. Então a gente segura peso para falar através de Deus, vamos dizer assim, né? Que a gente deixa Deus falar, ué. Ele falou, ué, abre bater a porta e abrir se ele há. Não, nem impediu ninguém de encontrar a verdade. É você mesmo que se impede de encontrar a verdade. Tudo que você quiser de resposta, ele prometeu te dar. Basta que você abra seu coraçãozinho, seu eguinho, tire seus sonhinhos, seus trauminhas. Deixa, peraí, o que é a verdade então? Você vai ver que todos os seus sonhos e seus traumas vão fazer sentido. Você é brasileiro, nasceu numa terra rica, a terra prometida, maravilhosa, que está lá no Apocalipse, falando que tudo que planta dá, tem todas as riquezas minerais, entendeu? Então, relaxa. Não precisa temer. Cristo já venceu e é só a gente talvez crer nele. Não precisa nem entender, ele fala às vezes. Não precisa nem entender, só você ter fé. A fé é mais bonito do que entender. Entender, você entendeu, porra. Se você for contra isso, é um burro, caramba. O que você fez? E contra a coerência que você mesmo entendeu? Agora, quem tem fé, às vezes é até mais bonito. E cara, o cara acreditou, mesmo sem precisar de resposta, ele só sente. Como é possível isso, sabe? É bugar a realidade. Mas aí aquele também que entende é o cara que pode advogar por esse. Porque ele consegue, na lógica, provar também, né? Então tem os dois lados. Salve, Thiago. Então, ó, só para esclarecer, a gente tá colocando aqui a foto dele e tudo isso aqui, porque o cara, ele ofendeu a gente em live, velho. Tipo assim, o Josimar em nenhum momento ofendeu, nada, o cara já saiu xingando, mandando calar a boca, um tom bem agressivo, né? Então, assim, só equilibrando as coisas, né? Pra essa questão, eu sei que a fritação, às vezes, tem a foto do cara aqui, mas também, né? Então eu tô segurando esse peso aqui, dessa capa aí, faz É. parte. Tem nada de mal. Até se ele quiser. Eu até convidei ele, o Paco. Eles são. Tem quatro ali, né? Que faz bastante live, assim, que tem bastante seguidor até. Eu até convidei eles pra live. Só que eu falei, mas essa live precisa ser gravada. Porque eu vou lá debater com os caras, por exemplo, na live deles lá. Tipo assim, fica ali, tá ligado? Some. Então eu queria gravar, postar no YouTube, fazer corte, sabe? Fazer um negocinho da hora. Pô, e se os caras estão certo, que medo é esse, tá ligado? Aí os caras falaram assim, não vamos dar palco pra louco. Aí o outro lá não, nem responde, né? Virou, virou loucura, entendeu? Tipo, não quer nem sintonizar. Eles não aguentam, né? Essa é a real. Ele bane geral da EDL, né? Ele não pode ver EDL que ele fica doido, mano. É porque. É aquela. Mano, mas é que eu te falo, ele tá próximo, entendeu? É por isso que às vezes, caraca, peraí, dá uma subida assim, vai em quinta, caraca, velho. Cara, às vezes é um barbantinho que você tem que romper ali, sabe? Nossa, é um trisquinho que você mexe ali que ele, mano, tá bom, me entrega, tá ligado? E é uma catástrofe que ele vai ter internamente com ele mesmo. E, pô, mano, É, a gente quer pessoas. O brasileiro que põe a cara pra fazer isso, ele não é qualquer um, vamos dizer assim. Ele não tá preocupado com qualquer coisa, por assim dizer. Ele tá arriscando aqui, tá ligado? Tá arriscando aparecer nós. E chega a nós. Ele aceita, porque ele não sabe o que tá vindo também, ele tem que entender isso também. Daí chega a gente falando, jogando umas luzes lá, e cega também, e machuca, né? Luz bota lá o sol de meio-dia, do nada à meia-noite um. Meia-noite é escuro, meia-noite um, do nada o sol. Vai queimar, vai. Pô, todo mundo vai bugar, obviamente. Então, às vezes, algumas coisas que a gente fala, mexe direto no âmago dele, naquilo que constrói aquilo que ele acredita ser. Aí a gente tá tentando trazer ele para aquilo que realmente ele é. E ele nem sabe que é, de repente. Se ele ceder.
Mas é esse ceder que é difícil, porque parece que a construção da vida da gente é tudo aquilo que a gente viu da vida, as experiências, os sonhos, os traumas nos constrói, né? De fato. Mas por trás disso, vamos dizer assim, que não dá pra falar no espaço-tempo, né? Mas enfim, no âmago disso tem o espírito, que chama aquela luz, né? Que o mestre fala até quando a gente na infância, né? Todo mundo acredita ser o vencedor, o criador da realidade, sabe? Aquela coisa de infância que tu domina, tu faz, tu fantasia, e daí a realidade vai te colocando um monte de impureza ali, né? Por causa das coisas que você vai vendo, que vai acontecendo, né? E aí você vai perdendo essa fé naquilo que é impossível, né? E aí o mestre está trazendo isso de novo, mostrando para as pessoas, não volte a ser aquela criança, é consciência, é volátil. É a gente que define no inconsciente coletivo que a gente tiver, né? A gente está criando inconsciente coletivo, a gente está criando uma egrégora que faça com que Deus exista, e Deus vai existir. É isso. E, infelizmente, às vezes, muitos deles vão precisar cair do caos literal ali, né? Fisiológico, cognitivo, de alguma forma, que é, às vezes, esse fiozinho que você falou aí que falta, né? Uma questão ali, uma experiência emocional forte, e aí vai tentar entender, vai contra tudo, contra todos, e vai parar aqui, né? De alguma forma, e vai ser um grande mestre, às vezes, né, Rafa? Exatamente. Assim, cara, tipo, vai, putz, Quanto mais confiar muito. profundo ele mergulhar, mais mestre ele será, porque mais vai conhecer o escuro e mais vai conhecer a luz. Mais vai poder responder. Só que a gente fala, não precisa, tem quem já foi. Né? Tem quem já foi. E mergulhou lá no escuro total. Na incoerência total, no avesso do avesso do avesso, sabe? Onde não dá pra conceber. Cristo foi lá. É por isso que o nome de Cristo salva as pessoas, porque é só lembrar que ele foi lá, quando você estiver lá, você vai lembrar dele. Aí ele vai estar lá e ele vai te dar o caminho, você vai lembrar do que ele falou quando você acorda, tá ligado? Essa é a salvação que às vezes a pessoa não entende. Que o mestre sempre ensina também, né? É, Entre é outras isso. coisas, a realidade por si só ela é quântica, se você parar pra pensar. As pessoas estão acostumadas com Hollywood, mano. E aí aquilo que parece binário, por exemplo, pra mim, na minha opinião, vidro, água, raio, eletricidade, pra mim isso tudo já é bugado. Pô, pelo amor de Deus, que troço Parar pra doido. pensar, né? É só tu Muito louco. lembrar. O fato de lembrar que você é feito desses mesmos átomos, desses mesmos elétrons, que esses átomos nunca se encostam, são os elétrons trocam perspectiva uns com os outros. Só isso já Bluetooth, é cara. absurdo, tá ligado? Infravermelho. Eu vi a época de escola, o pessoal passando o arquivo por Bluetooth. Ninguém, pô, como assim, mano? É Tá verdade, ligado? é verdade. Ninguém tá nem aí, tipo, né? Ninguém questiona, né? Isso é magia, né? Não, magia é a gente sincronizar momentos no espaço-tempo que salvam a vida, cara. Isso é magia. As pessoas não entendem que a magia é isso. Aí eles ficam procurando o circo, né? E circo, pô, pelo amor de Deus, né? Tu acha que Jesus vai se sujeitar a circo? E Deus que me perdoe, ele ainda assume e acaba a gente tendo que. É triste, que a gente queria estar no lugar dele, tendo que fazer isso por ele, talvez. De ter que vir nessas plataformas, se sujeitar a um monte de gente que tá nem aí pra ele, pra poder salvar almas, e aí as pessoas não dão valor, tá ligado? Mas também ninguém vai poder dizer que não ouviu. É verdade. O mais importante de tudo, né? Passar ali, mandar mensagem, mesmo que a fritação seja grande, mas de alguma forma ali, né? Deixar um pensamento ali, alguma coisa que nem a Dávila falou aí, ó. Ele pareceu ficar mais pensativo, querendo ou não, mexe, não tem como não, né? Se ele tem um desdobramento assim para entender um pouco, não tem como não ficar refletindo sobre isso. É, não tem como. A gente, que nem o mestre fala, né? Nós temos que nos colocar. Se nós estamos entregando nossa vida para Deus, nós temos que entender que Deus precisa que nós deixamos ele existir também. E às vezes o verbo vai vir, a gente vai ter receio de falar, porque o eu inferior quer travar. E às vezes a gente precisa falar e aí tu deixa um comentário num vídeo qualquer aleatório. Chega um irmão que, caraca, tinha que ser aquele comentário, né? Enfim, aí, pô, o reino aumenta e é isso, tá ligado? O nosso trabalho. Espalhar o evangelho, não tem jeito. Aí para a gente é pregador chato, a gente tem que se posicionar também, né? Acaba tendo que às vezes se sacrificar, que às vezes o nosso espírito quer falar um monte de coisa, quer transbordar ali e sai queimando todo mundo. Aí tem que lembrar que calma, relaxa. Tem Aí alguma vem coisa. emoção também, É, daquela aquela vontade já tá fritar também, já estamos aqui, já me xingou também, mas aí eu te seguro muito esse momento ali, né, mas graças a Deus se eu estivesse conversando aí é outra coisa, mas como eu tava lá nos bastidores, aí a fritação fica mais, né, querendo ou não, você fica, tá ali mano. conversando, Dá agonia, né, segurar mano? a figura, né, é foda. Sensação de impotência que dá, né? Nossa, até doido. É, Você é louco. Plus feriano isso queima demais, mano. Sensação de potência, que a gente é muito. Não por arrogância também, mas é a natureza da criação, né? Aí a gente
tem essa característica também de sentir agonia quando tá amarrado, né? Nossa, é horrível. Acho que todo mundo no fim das contas, obviamente, né? Ninguém quer ser escravo, preso. E por isso, de novo, aí já linka Jesus de novo. Caraca, o cara com a própria vida deu liberdade pra todo mundo. Aí nego vacalha e pisa na honra dele, fazendo com a liberdade que ele deu, né? Fazendo essa esquizofrenia toda aí. Esse é um, que inclusive eu já falei pra ele isso, inclusive. Já vai linkar nele de novo, ó. Eu já falei pra ele. Os LGBT só tem possibilidade de ser LGBT porque Cristo permitiu lá na cruz, tá ligado? Mas é difícil aceitar, tá ligado? E o que ele falou quando você disse isso? Eu não lembro, velho. Geralmente a gente fica em silêncio e xinga. É, é, É bravo. não, eu acho que ele nem entende Cristo, ele nem acho que nem acredita em Cristo, nem o histórico, nem Então, mas essa parte. essa parte tu não pegou da live, que eu cheguei conversando com ele exatamente isso. Ele falou, o que tu fala lá de 2023 anos depois de Cristo tá errado, historicamente. Aí eu, mano, tu tem que lembrar que o consenso coletivo que trouxe essa, esse espírito até nós, que possibilitou inclusive que a gente fizesse, continuasse o rolê de Cristo que nós estamos fazendo, vocês ficam aqui queimando a gente, que pô, só quer o bem de vocês, o inconsciente coletivo. Tem várias linhas binárias, mas qual que realmente o inconsciente coletivo aceitou e fez ser real? Que é o que plasmou ele de novo aqui. Acabou. Meu irmão, tu quer salvação, tu quer. Mano, é triste isso. Tu fala, mano, que nem o mestre falou. Tem Israel, tem o meio do caminho e tem nós. Escolham. Aí a gente fala por bem e ninguém quer. Aí deixa a água bater na bunda, tá ligado? Pra poder escolher um lado. Tá bom também, é uma possibilidade. Encostar no escuro que Cristo encostou pra poder. Ai, desculpa, Cristo. Tu tava lá, nem. Poxa, tá ligado? Que é o resultado que todo mundo vai chegar. Aí a gente já sabe disso, aí parece arrogante, é ruim, tá ligado? Falar às vezes por isso. Ó, o Naruto aqui perguntou, tem como provar a existência de Deus de forma absoluta? O que você diria? Uai, nós somos feitos dos mesmos átomos. E estamos conversando. Isso pra mim já é, tá ligado? Dá pra ir mais fundo, dá pra ir indo, tá ligado? Pô, como assim? Pô, o processo eletromagnético da física gera a química, que é os processos moleculares. Aí esses processos moleculares do nada geram células, que geram processos, órgãos. Aí do nada tem o emocional ali do animal ali, com várias emoções ali. A gente vê nos mamíferos mais próximos de nós. Aí do nada a gente consegue acumular tantos esses ecos, tanto, e a gente, em simbiose coletiva, né, consciencial, a gente consegue, em consenso, criar consenso para que a gente estabilize coisas, para que a gente defina coisas, para que nada fique aleatório. A gente começa a ecoar isso várias vezes, até ficar consistente o suficiente para a gente ter a lógica humana. Aí pronto, temos os humanos aqui, feito desses mesmos átomos, lá no fim das contas, que é mesmo processo eletromagnético. Isso é Deus, o processo da consciência se buscando, porque aí o pessoal não entende também, eu não vou assumir, pouco tempo eu tenho assimilado exatamente como acontece o bagulho. E talvez não seja, talvez eu vou aprender mais ainda no futuro, mas hoje eu concebo que no processo, né, de apocalíptico a gente vai mergulhando no reino da luz, que vai ficando tudo manipulável, e as tecnologias que eu vejo chegando aí, elas já estão chegando no âmago da coisa lá, já estão conseguindo os fônons lá, que é foto de áudio, é quase isso, né? Foto de áudio, quase isso. São pacotes de som, vamos dizer assim. É como se fosse um pacote de luz, sabe? Que é o quanto, né? Mas é de som. Os caras estão conseguindo fazer coisas, aí os caras estão indo lá abaixo dos quarks, conseguindo praticamente entender e manipular. Aí eu fiquei entendendo, né? Porque no fim das contas são esses mesmos átomos, cara. Nós não podemos esquecer que nós somos esses átomos manipulando esse quantum ali, tá ligado? E aí a gente vê que tudo é essa mesma luz e tudo é esse mesmo processo. Começa a manipular o suficiente, começa a criar as equações o suficiente para manipular o suficiente para transformar exatamente tudo em pensamento, impulso. Aí até chegar no. Pô, só tem alívio e dor de novo, caramba. Aí já é luz de novo, entendeu? Se reconstruindo, lembrando do espaço. Aí a gente, expandido, né, constrói o mundo binário de novo, seres humanos, para manter esse processo, vamos dizer assim, né? Para continuar o processo que é a consciência, não tem o que fazer mais. É o que é. É isso, o Coisa falou que esse ateu ele sempre faz isso, eles não conseguem ouvir a verdade. É uma questão muito emocional lá, né, irmão? Os caras ali, além de ter o financeiro também ali, né, ganhar em live, né, um monte de galera seguindo ali, tem toda uma estrutura também de, não sei, ele falou, parece 5 anos já que ele é ateu, de tanta coisa que ele já estudou, que ele tá ali envolvido. Então é um desafio muito grande de se fazer isso aí.
E aí, quando chega a gente lá, com certeza você vai ser banido, você vai ser Mano, esculachado, né? E ali eles estão se juntando, né? O máximo que der, enquanto der, eles vão se juntando ali na bolha deles, até se desfazer também, né? Não é fácil. eles estão procurando nós, mano. Eles estão procurando nós, só que quando encosta, eles, eita, eu não sabia que queimava tanto. Aí volta, tá ligado? Uma hora vai entrar na bolha, na nossa bolha. Ó, Deus. o Gabriel entrou aí, ó. Ah, se você quiser, Gabriel, participar aqui da live, aqui a gente tá querendo debater de forma saudável, sem xingamento. Isso aí é feio, isso aí é uma questão, sabe, emoção. Vamos colocar Quem na é o Gabriel? lógica, funcionar, falar sobre a consciência, né? A gente tentou de várias vezes, vários irmãos foi conversar com vocês, né? E vocês sempre, quando chega nesse ponto da consciência de Deus e tal, vocês fritam, sabe? Fica numa questão ali. Ó, o próprio Gabriel, ele já me mandou tomar no cu, cara, numa live. Do nada, me mandou tomar no cu. E praticamente me baniu da live, tá ligado? Ele tá aí, cara. Se quiser entrar, Gabriel, fica à vontade. Vamos debater aqui de uma forma sadia. Aqui não vai ter esculacho, não vou te mandar tomar no cu, calar a boca, nada disso. A gente pode conversar, pode desdobrar. Eu sei, a gente tá No até fim das, falando que no você é fim um das cara contas, a gente confia em desdobrado. Deus, tá ligado? É isso que eu faço. No fim das contas, pra eu não me queimar com essas coisas, eu falo, mano, relaxa, eu sei do. Eu com Deus, eu sei com o mestre aqui que tá do meu lado. E me posiciona se eu tiver indo pro errado e eu agradeço, tá ligado? Então, esses esquizofrênicos que a gente dá luz e não quer a luz, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, mano? Não tem o que fazer. Eles escolheram. Deus se apresentou pra eles através do verbo, através da coerência. Eles rejeitaram. O que que a gente vai fazer? Uhum. Vai Aí, lá, que Gabriel. mais frase de efeito você vai utilizar pra tentar provar seu Deus? Não, 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 não vou usar frase de efeito, não, mano. É porque eu deixei bem claro na minha live o que eu fiquei incomodado. Toda vez que eu ia tentar explicar alguma coisa, falar alguma coisa, você me cortava. Sim. Cara, eu tava escutando o que você tava falando. Eu Então acho aqui na que minha é live eu vou deixar tu coerente em falar à um debate. vontade. É coerente em um debate quando alguém estiver falando, o outro procurar escutar, que é o que eu fiz, na grande maioria. E, Denner, não se faça de santo, porque na maioria das vezes que você foi na minha live, você ficou com um comportamento que a gente trata como passivo-agressivo. E se eu te O que seria xinguei, passivo-agressivo? Eu não te xinguei em nenhum passivo-agressivo. momento. Tá, eu vou te explicar. Passivo-agressivo é quando você começa a mandar algumas frases como indireta e ataque a pessoa fingindo que não é. E você fez isso várias vezes. Pra mim xingar um ser humano não é por qualquer motivo. Se eu te xinguei ou eu xinguei qualquer pessoa, alguma coisa essa pessoa fez. Inocente não era. Existe uma grande diferença. Eu sou Eu posso explicar. recíproco. Eu já falei várias vezes. Calma aí, consciência, rapidinho. Eu já te passo. Então, você falou assim, que nunca que eu xinguei você, isso e aquilo. Aí você coloca, esse ateu é burro ou é ignorante? Você tá utilizando a minha foto pra atacar a minha imagem, sendo que eu não utilizo nem sua foto, Agora foto de sim, ninguém. porque agora você xingou de novo a gente. Agora sim, agora eu tô Aonde que eu fazendo uma xinguei pergunta. você? Você é Aonde que eu burro ou xinguei ignorante você? por entender a consciência? Aonde que eu xinguei você? Ah, você sabe, na live. Você mesmo Agora, disse que agora ou eu na não te outra? ofendi. Você disse que você foi capaz agora de falar Agora que eu te ou em ofendi outra? subliminarmente. Olha a brisa. Você que deu O forma. Denner. Você O entendeu? Denner. Denner, É. O quantas vezes eu Denner convidei e. você pra subir na minha live e você nunca subiu? O Não, Gabriel. você sempre baniu, eu sempre silenciou. Tem várias testemunhas aqui, ó, de Quanto? pessoas Sim, falando que você silenciei você porque eu várias não sou pessoas. obrigado, da mesma forma que você não é obrigado a ficar com alguém na sua rolagem, Aqui a enchendo um gente não se saco. metia Não, ninguém. concordo. Isso não Não, tem aí dúvida. o ponto é seu. Se você não silencia, o problema é seu. Na minha live o TikTok me dá autoridade. Isso não vem ao caso. Mas quantas vezes eu convidei você pra subir lá pra conversar comigo e você não subiu? Quantas vezes? Todas as vezes que eu pude, eu subi. E você. Foi 2 vezes que eu subi. Uma vez não dava certo o microfone. E na vez que a gente realmente conseguiu conversar, você me mandou tomar no cu. Aí você me baniu. O porquê? Sendo que eu não falei nenhum palavrão pra você, não falei nada. A gente tava debatendo conscienciologia. Aí você, Quinta, ai, se não for falar esqueça da disso, não quinta, hein? tem que. Tá ligado? Você sabe. Você tava Você sabe. debatendo uma O Denner, não pseudociência e esqueça você da tava quinta. Ah distorcendo o que eu lá. estava Então, vamos falando. debater. Vamos debater essa pseudociência agora? Você tá afim? Não, Não, mas eu não calma aí, calma debato aí. pseudociência. Deixa eu falar um tequinho só um minutinho mesmo, um minuto, velho. Se eu passar, vocês me cortam aí. Pode falar, pode falar. Antes de você chegar aqui nessa live, eu tinha falado que eu queria ter te falado, inclusive quando você me baniu lá, eu ia te falar o seguinte, Você mano. não foi banido. Mano, eu não Você só consegui foi mais. silenciado. Eu não consegui mais fazer mais nada. Enfim, fui silenciado, Eu mas também. enfim. Eu acho que silenciaram. É, É, você não foi banido, não. entendi, porque não apareceu mais pra mim, de fato, não fui banido. Aí, o que eu Não. queria te falar lá no final era o seguinte: eu só encho o saco teu,
que eu consigo, de algum jeito, não porque é mérito meu, eu juro pra tu, não é mérito meu, mano, eu sou um vacilão da vida, sabe? E é por isso que eu cheguei aqui de tanto renunciar esses vacilão que eu fui. Aí deixou Deus falar, que é a verdade, a coerência que eu sinto que eu preciso falar. Não é meu, não é. Eu tô longe das pessoas do meu coletivo que eu amo, sabe? A gente tem uma missão sincera. E quando a gente vê assim, enche o saco, tu pode ter certeza. Tu vai lá ver o Bob, quem o Bob enche o saco, é que ele ama, por espírito, porque ele vê uma verdade na pessoa. E como eu vejo em você, eu vejo que você é muito próximo de nós. Porque você tem alguma coisa no seu espírito que te incomoda, por alguma coisa do teu teatro, de um trauma teu, de uma experiência que você teve muito ruim com a igreja, com a religião, etc. E a gente não é religioso. A gente se torna religioso porque a gente vê Deus para todo lugar depois que o Bob ensinou a gente ver. Aí a gente fica pregando, parece um monte de pastor chato, e eu concordo contigo, a gente é chato mesmo. A gente assume que é chato. E aí eu só queria conversar contigo na boa, sabe? Eu falei, mano, a gente é irmão, a gente nasceu no mesmo Brasil, com a mesma terra, as mesmas riquezas. A gente precisa de unir forças. E aí eu vejo um ateu que, mano, tu poderia ter a mesma força pra falar de Deus a partir do momento que tu aceitasse. Não, não, porque eu não acredito. Você tá querendo que eu fale de algo que você acredita, não eu acredito. E isso que é a grande diferença. A gente vive numa sociedade que a religião é diversificada. Nem todo mundo vai acreditar no que você acredita e tá tudo bem. O problema que eu desci você não foi por causa disso. Foi o que eu falei, consciência. Eu tentava falar algo, você me atropelava ou você levava para outro assunto. Eu não sei se você tava emocionado. Consciência, eu falei ciência, eu acho que eu falei errado, me desculpa. Eu não sei se você tava, tipo, ansioso, nervoso, alguma coisa, mas eu não tava conseguindo ter um diálogo com você. Entende? E Mas isso pode fica ser muito agora. ruim. Não, agora a gente tá tendo. Você entende que eu não tô nem. Porque era o que eu Aí eu tava até tentando tirei te aqui a dizer é o imagem, viu? seguinte. Só pra ficar mais leve aí também. Eu sempre. Eu Boa. já falei, várias vezes eu acabo me estressando, sim, e acabo xingando. Reconheço. Eu já xinguei sim o Denner. Não vou falar que não, nunca xinguei. Xinguei. Mano, isso é Não vou admirável, mentir. mano. A gente não espera. Entendeu? Isso te aproxima mais de nós do que o contrário. É isso que a gente vive, sabe? A gente, Mas ó, olha eu só. não me vejo Sem superior acreditar em que Deus. vocês. De verdade, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Sem acreditar em Deus, não precisa acreditar em Deus. Você cabe no reino dos céus, o reino que a gente está construindo, sem acreditar em Deus. Eu juro pra tu que tu cabe. Sabe por quê? Porque não depende de tu falar que acredita ou não acredita. Teus atos também vão falar por si só. A tua lealdade a uma missão em comum, independe se é essa missão em comum de Deus, ou de verdade, ou de sentido, ou de qualquer outra coisa. É isso que a gente trata como Deus. Um ambiente em comum que a gente possa discernir a realidade, aproveitar dos alívios, ser gay, ser o que quiser, sem ferir o amor e a honra. A gente não exclui ninguém. Aí parece que a gente exclui um monte de pessoas. Talvez seja. Eu não tô falando que é você. Talvez algumas pessoas eu vejo, que são ateias, elas acreditam. Eu não sei, eu falo disso porque eu também, depois da igreja, eu fiquei ofendido com a igreja, vivi um tempo de ateísmo também. Eu sei o que é ser ateu, eu sei o que é ser cristão de ir na igreja todo domingo. É por isso que eu falo, não é? Eu tenho 33, eu vou fazer 33 mês que vem. Eu tenho filho de 11 anos, eu sei um pouco do que é ser pai, por isso que eu vejo a posição de Deus também olhando para baixo, entendo o Bob falando da coerência, que nem pai é no binário, mas no quântico ele é pai de todo mundo. Ele poderia fazer o que ele quisesse da vida dele, com todo o conhecimento que ele tem, ele dedica a vida dele a reunir uma galera que é justa, que merece um lugar para viver em paz, sem ninguém enchendo o saco, sem medo de andar na rua, sem medo de ser roubado, traído, entendeu? É isso que a gente trabalha, consciência pura. E para isso a gente precisa definir, tu pode fazer sexo assim ou assado. Dane-se, velho, como você faz em quatro paredes. Dane-se. Você consegue ser um cidadão honesto, coerente, com bom caráter, que faça Deus ser amado, que essa verdade ser amada, essa mesma união que você construiu e acreditou ser amada. É isso que a gente chama, por isso que eu te chamo. Tá muito próximo de nós. Você cabe completamente. E inverter só tua thumbnail aí, inverter. Deus não existe, me prove. É isso que existir. E tu ia conseguir com o verbo que a gente te proporcionaria, que tu relembraria. O Bob nem fala que as pessoas não sabem. Ele fala, você vai relembrar. Essa é a humildade dele. Não é ele que fala, é Deus que fala. Você só vai relembrar, você já sabe no seu espírito. Aí vocês fariam uma live totalmente diferente, fazendo as pessoas amarem a Deus. Eu não vou fazer as pessoas amarem algo que não existe. E não é meu intuito fazer pessoas se tornarem ateias. Eu já falei isso trocentas mil vezes na live. O meu intuito é desmentir fake news, bater de frente com teorias de conspiração e entre outros tópicos. Porque o que eu compreendo, a fé é algo de cada indivíduo. Todo indivíduo tem total liberdade para acreditar ou para não acreditar. Mas a partir do momento que você tenta vender... Eu entendi a ideia que você tem de um divino e ele é diferente do cristianismo. Eu compreendi e eu topo. Mas a partir do momento que você tenta inverter um processo para tentar naufragar algo existente, eu me imponho contra. Entende? Não tem problema você ver Deus dessa maneira. Não vejo problema. Não vejo problema você falar aí que eu tô perto de adentrar o reino dos céus ou isso. Não tem problema nenhum. Mas
eu não vou falar de algo que eu não acredito. Como que eu vou ensinar para as pessoas a amar algo que eu não acredito? Certo? É Como eu isso. vou ensinar para as É pessoas a esse meu amarem? trabalho. Meu trabalho é talvez entrar contigo, porque eu também, de algum jeito, sei, eu juro pra tu, que eu tento me colocar no teu lugar o suficiente pra ser justo com Deus, porque senão eu não vou estar sendo justo com Deus. E eu de Mas verdade qual tento Deus? compreender a tua perspectiva. A ideia que você falou, né? E, mano, sinceramente, talvez, Sim. se tu for um cara coerente, com bom caráter, eu prefiro que tu seja meu amigo ateu do que eu ter um cristão falso do meu lado. Tu entendeu? Um Bolsonaro do meu lado. Deus que me perdoe. Eu prefiro 1000 vezes você do que ter um Bolsonaro. A gente tá tendo um diálogo que eu não teria com o Bolsonaro, tu entendeu? E é Sim. por isso que eu sou muito mais favorável a você. Por quê? Eu não tô vendo que tu acredita ou não acredita. Tu acredita em algo que tu não chama de Deus, que te faz interpretar a realidade e talvez agir, de repente, independente dessa live estar com esse contexto aí, ninguém tá vendo as tuas ações do dia a dia. Eu, de fato, acredito que tu seja uma pessoa boa. Uma pessoa que compartilha o bem, que acredita no bem, que acredita que independente de sexo, cor, essas coisas, as pessoas conseguem ser boas e coerentes. E é por isso que eu te encho o saco, por isso tu popa pra mim toda hora lá. Aí talvez Deus esteja querendo falar contigo, aí eu falo, não sei. Aí eu fico, talvez eu vou me sujeitar, aí você já me excluiu uma vez lá, que chamou um químico, um físico. A gente usa a gente, vamos dizer assim, traduz esse espiritual do quântico pro binário, fica meio esquizofrênico para algumas pessoas, mas, cara, de fato, a ciência, cada vez que o Bob fala, ela só comprova. Tem o Ciência News lá que posta cada atualização da ciência acadêmica. E, mano, por incrível que pareça, é totalmente coerente com aquilo que o Bob fala, cada vez mais. As posições que eles encontram, a geometria que eles vão encontrando no ínfimo, né? Vai chegando essas geometrias que estão aqui, que o Danny colocou agora, por exemplo. Elas aparecem, inclusive, você toma um ayahuasca, lá você expande, a consciência vai para o fractal, você encontra essas geometrias. Então, o que elas querem dizer no fim das contas? Nós somos átomos, não podemos esquecer isso. Átomos em simbiose, tentando interagir para fazer que... Ah, não, reconhecendo que, peraí, eu sou feito de um jeito que, pô, do nada meus átomos saem do lugar? Não. Tem uma coerência que me faz permanecer existente. Tem uma simbiose aqui que fala, mano, é melhor cada célula aceitar ser a unha, a outra aceita seu cotovelo, a outra aceita seu dedão do pé, e a outra aceita seu cérebro, tá tudo certo. E o corpo inteiro vive. É isso que as células fazem. E a gente só tá fazendo o quê? Reciclando esses momentos. Todo dia você perde átomos, você ganha átomos, você só é esse espírito vagando pelo espaço-tempo, acumulando essas experiências de átomos. Pô, todo dia você ingere átomos que tá na natureza, que um dia foi, sei lá, alguém que morreu, choveu, foi lá pra água, daí você bebeu, tá ligado? Você não sabe. São só átomos, a gente é só essa... É Deus tentando existir. O que a gente fala que é Deus tentando existir? Essa fuga que a luz tem do nada, aí começa a ficar esquizofrênico, tá vendo? Eu sei que é esse ponto aqui que começa a pegar. Por que a gente fala isso, que a luz sai do escuro? Porque quando você vai voltando pro Big Bang do teatro, por exemplo, eles falam que é Big Bang, né? Você vai tirando as experiências, os feedbacks, você vai reduzindo os feedbacks. Aí você vai chegar no feedback mínimo, que é luz e escuro. Mínimo, mínimo, luz e escuro. É isso. Antes disso, o que é? A agonia tentando achar essa dualidade para poder dançar. Aí quando se consegue ver ou se perceber, né, essa diferença, qualquer diferencinha, uma vai ser alívio, outra vai ser dor. E o movimento vai ser o alívio. Tá ligado? Aí tu já consegue na consciência, que é o 3, que a gente sempre explica. Aí por isso é o triângulo, que aí na física vai falar que é o triângulo, o mínimo do 3D. O mínimo do 3D de fato, é um tetraedro, né? Aí você mistura os dois, bota um pra baixo, um pra cima, que tudo é polarizado, porque tudo gera contraste. Tu já viu uma luz não gerar sombra? Me fala uma luz que você aponta que ela não vai gerar uma sombra. Aí você entende por que o mal existe então? Por que as coisas ruins existem, a dor existe? Por que parece que o passado tem muitas coisas ruins, que Deus não existe porque tem muitas coisas ruins? Aí você vai entender que é a realidade dando perspectiva para si mesma para continuar existindo. Porque se ela esquecer da não existência, é aí que ela cai, na não existência. Tu entendeu? Eu entendi. Tem muita coisa aí que. É como eu volto a falar, eu sou de uma área da ciência que. E muita coisa que você disse não é dessa forma que funciona. Mas eu compreendi seu ponto. Muitas coisas eu vou discordar, porque eu sou de um campo acadêmico que eu estudo algumas coisas ao qual você pontou. E que nem você falou de luz que não gera sombra. Existem luz que não gera sombra. O infravermelha, luz de infravermelha não gera sombra. Eu acabei de ajustar a câmera do nosso terreno aqui, que a luz acabou, eu tive que ajustar a posição dela, que o mestre passou, viu lá, me posicionou, eu fui e ajustei a câmera. Eu tava apontando pra cima, ela tava iluminando em colorido, porque tava pegando a luz do sol, que era 6 e pouquinho mais ou menos.
Aí quando eu girei ela e botei ela, posicionei ela pra baixo, ela apontou pra baixo com o infravermelho ligado, porque aí já tava mais escura a parte de baixo, que aqui é a floresta. E aí ela ainda gerou sombra, mano, porque o infravermelho é um pulso da mesma frequência do espectro eletromagnético, na mesma Não frequência, gera uma sombra. outra frequência do espectro eletromagnético, que é onde ela vai incidir e refletir pro refletor, vai ter a refração. Atrás do refletor não tem como ter. Ela vai pegar a luz de trás do bagulho? Pelo amor de Deus, cara. Não é a mesma frequência, amigo. Não é dessa maneira. Não é É a que mesma você tá. frequência disso, eu errei. Não, É uma frequência do mesmo espectro eletromagnético completo. Você É tá só mas falando não da você. gera mesma luz. sombra. Não é. Gente, não é a mesma luz. Porque se fosse a mesma luz, não seria abordado dessa maneira. Você tá Obviamente que não é a mesma tentando. luz. Obviamente, não é a mesma luz porque nós não temos capacidade de conceber essa mesma luz. Então é uma tradução dessa mesma luz pro preto e pro branco da escala de cinza que a gente consegue conceber. É uma tradução, então não é real. É isso que eu tô dizendo. Como eles traduzem, obviamente vai ter que ter o preto e o branco pra gente discernir, porque a nossa consciência vai discernir luz e sombra. Não tem como não discernir luz e sombra. Ou você vai ver um borrão branco, um borrão cinza, um borrão preto. Tem que ter contraste para ter perspectiva, para ter profundidade, para ter relação de movimento, espaço, tempo, aí memória, aí depois tempo. Não Aí se usa essa escala também dentro. É por isso que eu tô falando. Eu preciso ver, certo? O que que o Bob vai estar abordando. É como eu falei pra você. Muita coisa que você comentou que supostamente ele fala, eu tô falando que é teoria de conspiração porque eu consumo teoria de conspiração. Eu fui uma pessoa muito adepta de teoria de conspiração. O meu foco foi teoria de conspiração. O que que é teoria de conspiração? São supostas teorias que determinados grupos, em determinados períodos, espaço de tempo, isso vai ocorrer principalmente depois do século XIX, da Segunda Guerra Mundial, tende a levar o indivíduo ao antissemitismo. Toda teoria de conspiração tende a levar a gente a isso. tu já se perguntou por quê? Sim, Boa. E por quê? e porque Qual foi toda a teoria de resposta? conspiração, ela é fundamentada por ideia nazi. Ela é fundamentada por algo que não é evidenciável, não é E antes dos comprovado. nazis, beleza, antes dos nazis também teve caças aos judeus, desde sempre. Por quê? Mas as caças aos judeus não foi através de uma teoria de conspiração. Isso é através isso é através de um dogma estabelecido pela igreja. Porque a gente precisa entender o que Constantino vai estabelecer. Não, antes de Cristo, mano, eles já eram perseguidos. E isso, por isso que a gente entra com a história. A gente precisa entender o porquê o povo judeu já estava sendo. Peraí. Perseguido não. O que a gente tem são conflitos de Mano, interesse dentro daquela sociedade. Judeu não era conflito de perseguido interesse, porque olha quando a só, tu gente. vai entender agora. Sim, Conflito de porque. interesse, boa. Deixa só eu concluir, calma aí. Foi. Porque quando a gente vai falar da antiguidade, a gente tem que falar por dois ou mais âmbitos de visões históricos. Não só pela narrativa do que o judeu conta. Concordo. Porque pro judeu ele é perseguido? Porque eles estão perdendo a guerra. Pra quem? Eles estão perdendo para impérios. A Babilônia foi um império. A Pérsia foi um império. Roma foi um império. Como que, vamos supor assim, como que o Acre quer derrotar os Estados Unidos? Compreende? O Acre seria os judeus, Estados Unidos, os impérios. Todas as vezes que os Estados Unidos invadiu o Acre, aí o Acre vai partir da ideia o quê? A gente está sendo perseguido. Eles vão vender essa narrativa porque eles precisam convencer o povo do que está acontecendo. E por isso por isso nesse processo eles vão falar o quê? É a guerra dos deuses. É os deuses de tal povo vai lutar contra os nossos deuses. E eles perdem. Ou eles vão vender o discurso assim: a gente está sendo levado como cativo porque a gente estava desobedecendo a regra dos nossos deuses. Então a gente está sendo punido por ele. E você vê isso presente. Você vê no discurso de José. Você vê na narrativa de José ele sendo levado como escravo, porque isso é um respaldo histórico. Eles estão construindo a mitologia deles. Isso é sacerdotal, Eu entendeu? acho, Isso é um processo histórico que a eu gente acho tem que incrível analisar. um ateu conhecer tanto sobre os judeus, mano. Que da hora, eu acho É incrível. porque eu sou descendente. Que da hora. Não, eu fico feliz, sinceramente. E o teu amor pelos judeus talvez te faça muito útil pra eles, inclusive, nesse momento atual. E isso é bom também, independente de que lado você escolha, se estiver defendendo a verdade e a justiça, mano, eu já te falei, tu pode ser ateu onde tu quiser. Eu vou te amar do mesmo jeito, tá ligado? Eu vou ficar feliz com a tua vida do mesmo jeito. É só não fazer as pessoas amarem menos a Deus. E é isso que incomoda, que eu tô também meio só que me provoca, tá ligado? Que aí eu tô na minha missão aqui, eu me sinto ou quase obrigado a digitar pra tu lá, tá ligado?
Mas então, se a Não, gente for mas não levar na tem história, problema. se a gente for levar na história, aí a gente vai ter que compreender a questão dos sumérios, que não sei se tu acredita, aí do giro das eras, da reciclagem daquilo que chamamos de Ragnarok, que a própria Terra se recicla, porque é um processo natural da consciência deve quando chega no reino da luz, que a gente chama, que é essa tecnologia que tu conhece de ciência, tu fala, tu sabe que a tecnologia está avançada o suficiente para daqui a pouco a gente pensar e criar. Tu sabe disso, que os sensores são só pulsos elétricos que estão dizendo para o nosso cérebro como interpretar. Então você criou sensores o suficiente para iludir todos os seus sensores externos aqui, você mergulha no mundo que você quiser, a ponto de você configurar seus próprios átomos já já. Entendeu? É tudo uma questão de posicionamento de átomos no espaço-tempo, para pensar. Aí, lembrando do giro das eras, que quando chega nesse ponto, que a gente. Ah, todo mundo já experimentou tudo que podia, velho. Não tem mais pra onde ir. Começa a ir pro lado que não dá pra ir, que é o oposto. Que é a morte, que é a esquizofrenia, que é o psicopatismo, tá ligado? E aí, quando a consciência começa a ter que esbarrar nesse momento, a própria realidade se recicla, porque tá todo mundo indo pra esse momento. Ela tá se apagando, ela mesmo se recicla. E aí a gente, de novo, como nós somos os deuses que nós somos, né? Olha, a consciência dos deuses, né? Que a gente fala. Por que são os deuses? Que é aqueles que percebem todo esse processo que acontece, expandem o suficiente para criar um novo reino depois. Aí existem as outras tribos, né, que acabam plasmando, porque, por exemplo, a gente não acredita que Adão e Eva estavam sozinhos lá e o resto do planeta vazio. Não. Tem as outras tribos que acabaram ficando. Só que os remanescentes, sem tecnologia, acabam se perdendo todos os conhecimentos com a reciclagem da Terra no espaço-tempo. Então recomeça a consciência a ter que redescobrir tudo de novo. Aí começa o binário lá de novo, de ter que acender fogo, aquela luta dos judeus de novo, a gente recria geneticamente, que no caso a gente recria, fala consciência, o momento da consciência, né? Que são os Anunnaki lá atrás, recria o ser humano para continuar o processo, recria os judeus ali para continuar o processo e dá as diretrizes para eles permanecerem na lógica reta, binária ali, sabendo de tudo que eles iam fazer, porque para aqueles deuses que criaram Adão, ele já sabia do processo total, ele já tinha conhecimento total absoluto de como o processo funciona, da reciclagem dos giros. Aí ele vai posicionando ali através dos profetas, né, que vai tendo acesso à coerência. Não é um Deus físico, barbudo, que vai lá. Talvez sejamos nós, né, com tecnologia, lá no futuro, recriando essa espécie. Aí a gente vai revisitando eles vão vendo como deuses, etc. E aí sim, a partir de então que a gente se abstém da realidade, para deixar a realidade acontecer como ela deve acontecer, aí esses profetas, eles pela pureza deles, eles acabam deixando seus egos também de lado, porque precisam eles abraçam, né, como pais de muitas nações, como Abraão, por exemplo, que foi profetizado para ele isso, que os descendentes dele seriam, enfim, pais de muitas nações que distribuiriam enfim, dominariam a realidade. E aí o que acontece com a realidade, com esse povo que é tão lógico, tão preciso e tudo mais? Eles se corrompem com a cabala de Salomão, quando Salomão descobriu os 72 demônios, entendeu essa geometria sagrada que a gente fala, que é os 72 ângulos da realidade, que são os múltiplos de 12, que a gente sempre fala, que Jesus escolheu 12, os 12 deuses da Grécia e blá blá blá. Esses números, né? Aí Salomão descobre esse contexto numa linguagem mais espiritual, mais, vamos dizer assim, psicodélica, não, mas eu não sei, mas filosofal, né? Que não é muito lógica. Salomão traduz esses 72 demônios. E tem também as 72 faces de Deus, que são 144, para cima e para baixo, né? E aí, com esse conhecimento, eles têm esse hexagrama da bandeira deles, de Israel. Aí, com esse conhecimento, que é a mesma geometria do espaço-tempo, que é a mesma geometria do tabernáculo lá, né? Do que tinha lá, aquela. Tu sabe já qual que eu tô falando, né? Eu esqueci o nome agora. Mas enfim, o tabernáculo lá, tu sabe qual é? Santos dos Santos lá e tudo mais. Aquela mesma tecnologia que é o poder de criar realidade. Aí Cristo vem, mostra para o restante, para os gentios, para aqueles que ele mesmo, né, em consciência, lá no final, não criou, né, vamos dizer assim, para esses gentios, para os perdidos, e fala: ó, agora dá para acessar a realidade sem precisar dessas leis doidas aí que você tem que ficar, não pode comer porco, você não pode curar no sábado, você não pode fazer nada, pô. Calma, tá tudo certo. Deus é mais. Jesus fala, é tipo isso. Ó, a partir de agora, se vocês forem justos com Deus, se vocês respeitarem esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo, já basta. Você vai estar cumprindo todos os outros. Só observem, orem e vigiem. Que um dia eu vou voltar e vai ter um reino muito maravilhoso para a consciência usufruir dessa justiça que vocês criaram. É isso que Jesus ensina aos cristãos. Eles acreditam nisso sem viver. Muitos deles morrem ao longo da trajetória e estão vivos em nós agora aqui, podendo usufruir dessa resposta que o Mestre nos dá. É a nossa história. Eu entendi. Eu só fico meio bugado porque tem a junção de várias ideias de outras religiões.
Teve uma partezinha que eu dei uma travada, eu acho que apareceu aqui embaixo a torrezinha, mas eu voltei rápido, não demorou, eu consegui pegar bem. Eu vi que essa narrativa, eu vou falar as religiões que eu consegui reconhecer. Eu encontrei muita ideia do espiritismo, Amém. encontrei muita ideia do espiritismo, você está falando, encontrei muita ideia nessa questão mística que tem. E você comentou, se eu não me engano, sobre Anunnakis, não foi? Sim, Que vem das tábuas de Zacarias Chitzin, exato, dos Sumérios. exato. Os Mensageiros do Então, Vento lá no YouTube, quem tiver aí e quiser assistir lá, ó, Mensageiros do o Vento Bob no fala YouTube. deles, não fala? Ele fala no livro explicando a consciência, não o binário, que seres criaram. Esquece isso. Tem a consciência do momento no espaço-tempo que precisa para a consciência continuar consistente. Porque se você, não sei se você já viu, mas existem experimentos que dizem, né, que se você botar uma criança sem perspectiva nenhuma, antes de 1 ano, ela nem enxerga, porque ela não tem feedback da realidade, aqueles primeiros momentos. Ela precisa do feedback da realidade através dos seus sensorizinhos, que a gente vem, né, de DNA, que já entendeu o que é isso, que tem que ser e é mesmo. Então pronto, e é isso. E aí, então, através dos olhos, ela precisa do ouvido, das sensações, das emoções da camada animal. Ela precisa repor todas essas camadas que a gente chama, né? Mineral, vegetal, animal, para ela ser um ser humaninho. Ela precisa de interações com outros seres humaninhos para ela ter uma coesão de consenso sobre as coisas. Então você vai falar que a árvore é árvore, o outro vai concordar, é árvore. Não vai falar, não, é balde, a outra vai, é dinossauro, tá ligado? Não tem isso. A gente vai criando consensos e definindo para poder manter a consistência da consciência. E aí a gente consegue, depois disso, mano, a gente é tão inteligente, a gente faz tudo, mas caraca, de algum jeito a gente existe, como a gente existe? Aí começa a vir as perguntas, aí já é a camada da consciência empurrando pro eu superior, que são essas perguntas e as respostas que vêm depois, né? Sobre o que eu tô fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, que é a chamada do meu vídeo lá no YouTube, inclusive, que é justamente essas perguntas que colocam as pessoas em indagação, que transborda o ser humano, que já não está mais ligado só na lógica ali, do binário, do dia a dia, que inclusive meu coletivo, as pessoas que eu amo vivem. E eu fico, às vezes, triste, eu, caraca, eu consegui entender algumas coisas sobre PNL, sobre como funciona a consciência, como eu fiz Theta Healing, né? Atendi algumas pessoas, entendi sobre um pouco dos traumas e dos sonhos das pessoas, e mergulhando muito sobre o que o mestre fala. 6 anos, pô. Não é por acaso que a gente fala e defende Deus com tanta veemência. São 6 anos, é mais que uma faculdade, pô, comum, de estudo. Sim, é porque eu volto a falar, há uma junção de várias filosofias que são completamente diferentes e é ignorado todo o processo histórico que é construído através dela. É Não, que mas nem, elas é o objetivo interno delas. E todas elas estavam buscando uma mesma coerência, elas encontraram em nós, graças a Deus, deveria agradecer. Poxa, então quer dizer que o cristão tá salvo? Tá. Então, mas o judeu não tá? Tá também. Mas o espírita não tá? Tá também. é Umbanda, porque não existe ideia de condenação em outras tá todo religiões. mundo A salvo, gente mano. não precisa ser salvo. É sempre que eu falo para as pessoas, do que eu preciso ser salvo? Eu não preciso de salvação. Do seu próprio ego, só isso eu falaria. Você precisa ser salvo do seu próprio ego. Dos seus próprios Então, interesses mesquinhos, dos seus demoninhos que você esconde pra todo mundo. Que no fim das contas todo mundo sabe que Das tem. sombras. Tudo quanto acha que é luz, você gera uma sombra equivalente. É por isso que eu falei da dualidade lá. Então tudo que você acha luz demais é demonão demais. A gente só assume que é. Só que a gente contém mas nossos demoninhos se- e age sim, conforme só que Deus eu não precisa. preciso ser salvo do que eu sou. Porque se eu Por começo a isso que eu te traçar que falei que uma tu tá muito parte de próximo, mim cara. ela é vilã, eu não preciso, entende? Sim, claro. Por isso que eu te falei que tu é próximo, que tu já entende isso. Tu não tem vergonha dos teus defeitos, não tem vergonha das tuas bad, das tuas vergonhas. A gente tá aí pra isso, pra servir a realidade. E por isso que eu falei, o cara que se coloca na internet pra defender uma tese que vai saber que pode aparecer nós lá enchendo o saco, tá ligado? Por isso que eu falei, não, esse cara tem um espírito forte. Pô, ele tá aguentando aqui uma pressão da galera que tem o verbo, que vai insistir até ele entender. E aí eu vejo tu lá e eu falo, mano, aí eu tenho que me repor, saber por que que eu senti aquela emoção que eu senti quando eu te vi. Aí eu vou pra quinta dimensão, eu observo, caraca, talvez ele seja próximo. Talvez eu esteja pesando na dele porque ele tem luz pra caramba. E aí ele tá segurando o maior escurão lá, fazendo a defesa de uma coisa que nem ele talvez acredite. E talvez eu possa mostrar pra ele o caminho disso, que ele nem mesmo vê. Eu só quero te ajudar, se eu puder. Se eu não puder, amém também. Não, eu entendi É, seu tudo ponto. bem. Compreendi seu ponto. É isso. Aí, mano, sinceramente, ó, eu vou É ficar que é muito aí, muita coisa que eu dia. tenho que processar com calma, tudo que você falou, tá? Eu É sei, muita cara. coisa que você Eu foi sei, soltando. Eu preciso ir sei. analisando com calma. Tem algumas coisas que eu vou descartar, porque que eu volto a falar aí. Eu sou mergulhado em teoria de conspiração, e eu tenho Eu sei, muita crítica à teoria de conspiração eu no sei. aspecto da sua origem, mas eu entendi o seu ponto, eu entendi a visão que você construiu através disso. Sim.
Eu consegui compreender. É o que me faz viver e estar aqui. Tu entendeu? E eu sei que a maioria dos irmãos da escola aqui também. Muitos chegaram por mim. Eu tenho essa responsabilidade, inclusive, de manter aquilo que eu sei que é real. Se eu ficar fraquejar, eu lembro que tem tudo isso. Eu lembro que tem o rei, eu lembro que tem tudo, a verdade que eu sei, que eu não posso trair. Aí eu vou, opa, caraca, quem é aquele com a dúvida lá? É isso que o mestre ensina a gente. Tá acima desse momento que o ser humano fica cedendo, sabe? Das emoções, do espaço-tempo, das experiências. A gente tem que estar acima disso. Opa, tem um propósito ainda mais que isso. É manter a consciência viva, manter Deus vivo, a realidade viva. Porque tu para pra pensar, se as pessoas acreditam em Deus, conforme o Bob ensina, ele não proíbe mulher, ele já falou lá, né? Você vê que ele pega pesado com as mulheres, né? E ele nunca falou que uma mulher não deve se vestir como ela quiser. Ele só fala que ela não deve fazer Deus ser menos amado e mais amado. Ela consegue? Como ela conseguir, meu, mano, não interessa. Se ela conseguir, ele vai aplaudir e ficar feliz de ter uma surpresa que ele nem acreditava que aconteceria. É o que eu entendo vendo ele de perto aqui. Então, baseado nisso, eu acredito que o Deus que o Bob traz, todo mundo ficaria feliz, mano. Todo mundo poderia ser você mesmo, sem as duas coisas básicas. Sem fazer Deus ser menos amado e fazendo Deus ser mais amado. Não tem a barreira. A porta estreita é cada um consigo mesmo, com seu próprio ego, acreditando naquilo que acredita. Aí a gente fala, mano, vai cedendo, uma hora você, caraca, velho. Você cede tanto que você fala, putz, nem sabia que eu não precisaria desperdiçar toda a minha vida. Tudo aquilo que eu vivi, cada segundo, cada detalhe, vai fazendo cada dia mais sentido. Cada dia mais. Às vezes, no mesmo momento, você revisita ele e diz, caraca, olha só, isso que Deus estava falando ali, eu não estava vendo. Olha, eu cego e surdo. Aí de novo, aquele mesmo momento. Olha, ele falou mais ainda, eu não tinha visto ainda, mais aquilo. Caraca, vai se surpreendendo, porque é tudo muito quântico, sabe? Enfim, aí, cara, eu acredito que eu ficaria muito feliz de um dia te ver na live com a thumbnail te falando lá. Deus existe, me prove o contrário, sei lá, algo assim, tá ligado? E, mano, talvez tu faria o mesmo sucesso, tá ligado? E mesmo que tu fizesse menos, a realidade Não, em si, é que eu não busco nem quer se manter sucesso, sério. consistente. Talvez por isso também você esteja tanto tempo aqui com a gente, tá ligado? Eu juro pra tu, não é por arrogância. Não é por arrogância, mano, porque eu sou um bosta. Eu peco, eu erro pra caramba, tá ligado? Então, é pedindo misericórdia a Deus e tentando me observar a todo momento pra não pecar com Deus. Até que isso fique natural a ponto de eu não precisar mais, ou se assim for. Mas mesmo assim, a gente tem que se manter sempre na humildade, que é a oração dos humildes que o mestre ensina a gente, né? Perdão, meu Deus, pela minha fraqueza, porque isso é força, eu tenho estado distante. Perdão, meu Deus, pela minha dúvida, porque é certeza, eu tenho estado distante. Isso já te coloca acima da dúvida, acima da fraqueza, sabe? Pra gente construir um lugar que dá pra todo mundo viver, mano. Ele fala que, por exemplo, né, olha só essa imagem que ele colocou. Poderiam chamar a gente de LGBT, ó. Aí a gente pega pesado porque ninguém precisa saber como ninguém trepa, tá ligado? No esdrúxulamente falando, peço perdão. Ninguém precisa saber, mano. Mano, se tiver bom caráter na sociedade, tu vai ser amado. Clodovil foi amado, mano. Clodovil, inclusive, Deus que me perdoe se eu estiver falando besteira. Mas o que eu acredito diante das informações que chegaram até a minha realidade é que ele pode ter sido assassinado. E eu fico muito puto. Já e a ouvi gente falar fica muito sobre puto, isso mano. também. Porque ele era muito coerente. Ele não falava, mano, eu não sou exemplo. Ninguém precisa falar, eu sou exemplo. Quer brilhar porque a luz queima. Tu entendeu? A luz fica sozinha. Quanto mais tu clareia, menos claridade tem pra te dar feedback. Só tem o escuro pra clarear. As pessoas esquecem. E os artistas que sabem disso caem muito em processos de psicologia lá, né? Que tem que frequentar psicólogo, etc. Tu sabe muito bem disso, né? Tu acha que Neymar, a outra menina, namorada dele lá, esqueci o nome dela agora, o Whindersson Nunes, essas meninas, a cantora Anitta, cara, eles passam por processos difíceis, mano, difíceis na vida deles, quando eles se entregam pra esse coletivo doidão. Os caras só querem sugar, eles viram ferramenta de moeda. É o que vale nesse sistema de mamão aí. A gente tá tentando, inclusive, É tu o vê que. capitalismo. Pois é, a gente acaba tendo que se ceder a isso pra tentar transformar o mundo na justiça. Numa moeda com lastro de verdade, por mérito, mas o mérito tem que vir a partir do momento que todo mundo tem suas células nutridas, sabe? Criar um ambiente realmente com oportunidades justas. A gente tá chamando a galera pra isso. Aí a galera pesa na gente, a gente fica chateada, às vezes a gente pesa em vocês também, a gente pede perdão, mas é Vocês uma acham que vocês têm mais conflito com a gente, que é ateu, ou com pessoas que são cristãs? Eu, pra te falar a verdade, peguei pesado com os cristãos lá no YouTube, mano. No YouTube não, desculpa, no Twitter. Se tu for ver lá meus posts lá no Twitter, eu tô pegando pesado com o Iago Martins, que é um cristão, com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com quem mais? Com Kim Kataguiri. Cuidado! Eu sei, o mestre me Cuidado com essa posicionou ontem, turma. inclusive.
O mestre me posicionou antes, inclusive, que eu tava talvez indo na inocência. Ele falou, cuidado com esse MBL aí, porque já pegaram o nosso nome do Congresso Online. A gente criou o Congresso Online, depois eles criaram o Congresso Online lá. Eles vão copiando a gente, tá ligado? É que a gente não cresce, mano. A gente era pra ter 500 mil seguidores, 1 milhão, sei lá quanto que Deus plasmaria. Mas que a gente sofre porque nossos canais não passam de 10 mil, mano. O Bob, eu juro pra tu, mano. Eu fiz uma conta uma vez, tinha passado de 20 canais perdidos. Porque a gente fica batendo nos judeus. Mas por que a gente bate nos judeus? A gente ama os verdadeiros judeus. Porque a gente que criou eles, eu te falei agora há pouco, através da consciência dos Anunnaki lá. Se for linkar assim, redondo, né? A gente que criou eles precisam existir, mano. É só que é os verdadeiros que seguem a Torá. Só que tu vai ver na internet lá, se tu pesquisar aí qual país bate recorde em passeata LGBT, são eles. Aborto, são eles. Aí a gente fica chateado. Poxa, como é que um país que deveria defender a Torá, que proíbe tudo isso, corrompe a própria estrutura da realidade da consciência de Deus, por assim dizer. Deus vai Porque estudar a eles realidade não mais são rápido. É porque não é teocracia. Eles sabem diferenciar a questão do Estado e da sociedade. Não, isso é a narrativa, parece bonito, eu sei, mas tu tem que ter maldade às vezes. Eu falo pra tu porque eu sou o mais inocente daqui. Quanto eu tive que chorar, juro pra chorar de lágrimas, mano, pra reconhecer que eu tava sendo inocente, pra eu parar de ter que acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, e acreditar na realidade como ela é. Eu tive que ceder isso, porque eu cresci num ambiente maravilhoso, me cercado de luz, tá ligado? E aí é por isso muitas das coisas que eu tô aqui também, que eu quero que as pessoas vivam isso. Só que eu vi que eu tive que tirar um monte de fake news de mim também, dessas coisinhas, dessas fantasias, né? Fantasia é a melhor palavra, para eu poder entender a realidade como ela é. Aí eu comecei a compreender as maldades, porque o tanto de luz que eu era, eu entendi, pô, o contraste disso é a maldade que eu poderia ser e não sou, mas tem outro seno, e eu posso ajudar ele, subir para cima aqui de repente, e ajudar a luz para a consciência continuar consistente. Talvez muitos nem precisem, entende? Talvez tu tenha sido escolhido, talvez, que nem a gente fala, The Chosen, né? Inclusive, é o nome da banda que eu dei lá pra nossa banda de 2005, The Chosen. Agora saiu a série, né? Eu tenho testemunho pra falar sobre isso também. Eu não ia falar ao vivo, não, mas falei. Escolhemos lá a banda The Chosen, lá, na igreja. E aí agora saiu a série. E aí eu choro cada episódio que eu vejo alguém reencontrando o Messias, eu choro, mano, porque eu entendo o que é isso. Porque é aquela renúncia total, entendeu? Tu fala, mano, é isso. A verdade que eu sempre queria encontrar chegou. Só que às vezes o nosso ego impede da gente aceitar porque parece que a gente vai ser punido. Não, o Bob não quer punir ninguém, mano. A gente tá aqui pra filtrar essa realidade. A gente tá mais próximo dele e acaba segurando mais das bads de vocês do que vocês mesmos. E tudo pra fazer com que as pessoas que a gente sinta que são justas, para que Cristo não seja em vão, entendeu? Por isso que bate na nossa alma quando tu fala que Deus não existe. Pô, e Cristo não existe, aí bate na nossa alma, Eu não pô. entendo. É porque eu não acredito. É que nem vocês compram um discurso da própria ideia cristã. Vocês compram a ideia do Cristo cristão. E aí, quando a gente estuda o processo histórico, não tem o Cristo cristão. Não existiu. Essa figura é uma construção que vai surgir ao longo do tempo. E eu não vou acreditar em determinadas coisas ao qual não tenho fundamento dentro da materialidade. Eu concordo contigo e o Bob sabe o que ele fala sobre isso? Ele fala assim: você acha que um rebeldinho no meio do nada ia fazer alguma coisa? Olha aí, o nome se recontou sobre ele. A gente sabe, não seja hipócrita, mano. Tu sabe que foi isso. Antes de falar que era moderna, sei lá, porra, que estão inventando. Estão inventando nome pra tudo. Cientificamente não usa esse termo. Quem determinou isso foi Gregório. Foi um padre. Mas, mano, Um papa, entre aspas. tentando, É só sabe o você que tava procurar a tentando história do fazer? calendário. Sabe o que a gente tava tentando sabe o que essas pessoas que criam essa narrativa que tu tá falando estão tentando fazer? Matar todo o espírito de todos aqueles que viajaram. Não sei se tu já viu lá, eu não sei o nome do filme, acho que é O Silêncio, se eu não me engano. Talvez Deus tenha me abençoado e lembrado que eu não lembro de nada, mas acho que é O Silêncio. Que mostra lá os cristãos indo lá pregar na China e tendo que pisar em Cristo, e muitos não pisavam, mano. Isso mexia com muita alma de muita gente em volta que tava vendo aquilo. Que fé é essa? Isso tem que colocar na conta, que as pessoas não colocam. O que moveu foi a fé naquele que se diz que era o Messias e fez tudo aquilo que disse que fez. Hoje a gente explica cientificamente. Tudo é explicado. Tudo tem que ter sentido, senão é esquizofrenia a realidade. Então o mestre Bob, inclusive para membros lá, ele explicou sobre alguns milagres, por exemplo. E aí até as pessoas que são ateus falam: Jesus era mago nada, ele sabia porque ele foi lá para Roma, Grécia, sei lá, o lugar que ele foi para poder estudar. Mano, não importa. O que importa é o espírito da coisa. O quanto um ser humano consegue se dedicar a outros que não merecem para zerar o tempo,
mostrando que aquele pecado inicial lá, que era ser o próprio Lúcifer, né, que é o Adão foi, de tentar descobrir o que não queria no escuro, que já é o processo da consciência que a gente deixou só que ele escolhesse por si só, para não culpar Deus, para não culpar os que criaram ele, que a criação é inerente à própria realidade, não tem criação, só tem percepção de ser criado depois. Já tá a criação, já é, sempre foi. E aí, o cara que percebe isso, ele já cede, ele fala, opa, peraí, não tem por que lutar, não tem demônio, diabo, não tem... Tudo isso é a mesma consciência entrelaçada, como aquela mesma luz, aquele mesmo escuro, aquela mesma sombra que essa luz emitiu, que precisa ser posicionada para lembrar dela, para não cair nela. E fica jogando ela mais longe possível, mais longe possível. A gente, olha quanto tempo a gente está debatendo aqui sem lembrar que a gente pode morrer do nada. Olha, isso é a glória de Deus. É o ser humano capinando lá, esquecendo da morte. É o ser humano costurando, esquecendo da morte, cozinhando, esquecendo da morte, colhendo fruto da árvore, esquecendo da morte. Tudo é fractal, tudo. A gente pega uma semente, faz milhares de frutos, com milhares de sementes. É fractal, Deus é positivo, mano. Por isso que a gente fala que Deus é positivo. Não tem esse negócio de Deus ser um cara, de novo, no espaço-tempo físico. Tem como tu observar o processo no espaço-tempo físico e tu vê ele pra todo lado. Mas aí é óbvio acreditar depois disso, depois que tu já viu. A fé bonita é a fé que nem viu e só acredita, talvez. Que a gente tava falando antes. Você já leu o Talmud dos judeus, Gabriel? O Talmud, Lá, o original ali, Babilônia. o Talmud que vai contar sobre as outras narrativas, que vai abranger os outros livros. É, porque o Talmud lá, cara, os próprios judeus colocaram lá registro, os próprios inimigos. Você sabe que os judeus mataram Cristo lá atrás, né? E tá lá tudo registrado. 2000 Não anos. entendi. Tudo. O Talmud tá lá tudo registrado. A questão dos judeus lá, os inimigos, esses que mataram Cristo lá atrás, eles registraram tudo lá, cara. É Tudo porque o eles Jesus achavam do de judaísmo Jesus, não é o Jesus do cristianismo. Mas esse Jesus, ó, você pode negar a existência desse Jesus espiritual e tudo mais, mas esse Jesus histórico é fato, existe até um livro. Algum Só de que o nós Jesus... souber o nome do rapaz, Sim. o histórico existiu sem Sim, o negação, Jesus ninguém histórico é o nega meu isso. foco. Maior Sim, livro o deles. histórico é o meu foco de estudo. E aí é o que eu falo. O histórico, ele não liga pra mim, nem pra você, nem pra ninguém daqui. Ele liga só pro judeu. Porque o que a gente vai ter? O Jesus histórico, a única missão, a função que ele quer é libertar os judeus do Império Romano. Ele não quer salvar eu, não quer salvar ninguém, porque eles nem têm Calma, ideia de inferno. calma. Eu entendo essa narrativa. Historicamente é isso. E a gente luta para que as pessoas vejam essa narrativa também, sabe por quê? Porque a gente quer que as pessoas vejam Jesus tanto quanto o homem que sofreu ali, as mesmas emoções, os mesmos potenciais sonhos e traumas que todo mundo, porque ele sofreu, ele suou sangue, mano. Ele ficou 40 dias falando, mano, será que eu vou? Será que eu não vou? 40 dias, decidindo se ir no ir e foi. É isso que importa, ele foi, mano. E aí o que acontece? Esse Jesus político que tu tá mostrando, que queria libertar o Israel de Roma, não condiz com as narrativas dos cristãos que estavam do lado dele, que viraram cristãos, mas eram judeus também. Pô, a história de Mateus é muito bonita, inclusive, também, né? Ele estava lá servindo os caras, de repente ele via, não conseguia entender aquilo. Nicodemos também Mas é não o que conseguia eu entender aquilo falo. acontecendo. Por que essas O pessoas livro de têm tanta Mateus fé? é escrito depois. É por isso que eu bato muito no ponto do primeiro século. A gente precisa entender que no primeiro século vão ter 10 messias. São 10 supostos messias. Eu concordo São 10 contigo, mano. pessoas que vão receber Sim, ideias de ser um Cristo. sim. E aí o que a gente A precisa Cristo é entender? consciência. Ele entregou para Deus o corpo dele, é o nome Jesus. Não é o nome Jesus, é o Cristo, o Messias. Senão o Bob chegava falando que era Jesus, o nome dele é Jesus. Ele não fala o nome dele é Jesus, ele fala o nome dele é Bob. Eu não tô falando também, isso é minha fé. Quem quiser, vai lá, pesquisa, faz suas reflexões, faz jejum, faz a macumba que quiser para conceber o Messias. Eu acredito que é e pronto. Enfim, é o que eu concebi diante da minha vida, todos os meus sonhos, meus traumas, fizeram tudo sentido diante do verbo que ele propõe para nós aqui. Então é o que eu acredito. Baseado nisso, Entendi seu ponto. ele traz o quê? O Jesus político realmente também fazia sentido, tanto é que ele fala do Congresso Online, pô, ele criou o Congresso Online, que copiaram a gente lá, o MBL, e finge que não, tá ligado? Congresso Online, por quê? Porque ele acredita que a liberdade que Jesus deu lá atrás era a mesma liberdade que ele quer para as pessoas, vamos reinar juntos, ele fala. Mano, tu não tem noção, talvez tu tenha, e tomara que tenha, quem não tenha, tenha então a partir de agora. Tu pega o Google Earth lá e vai ver o tamanho do Brasil, mano. Tem espaço pra todo mundo brilhar. Tem espaço pra todo mundo brilhar. Eu vi esses dias um vetorial lá, um desenho, que o cara conseguiu fazer em computador de 8 bilhões de pessoas existentes no estado de...
Nova York, se eu não me engano. Mano, cabe 8 milhões de pessoas num pedacinho dos Estados Unidos. Imagina o quanto não cabe. Eles criam um narrativo que vai fazendo com que a gente acredite em coisas que a gente não deveria acreditar, que não é pra acreditar. E eles estão fazendo papel também que devem fazer pra realidade que Deus já sabia que ia fazer. Deus falou que eles iam se corromper. Por que a gente fala? Porque a gente tá falando dos verdadeiros judeus que seguem a Torá, que permanecem lá orando, porque eles são necessários pra realidade. A gente tá falando daqueles que traíram a Deus, de novo, lá da Cabala de Salomão, né? Inclusive tem o Rio Negro e Solimões, Salomão esteve aqui no Brasil, sabia que aqui é a terra prometida. Todos os profetas, no fim das contas, sabiam de algum jeito. E aí, com esse conhecimento, eles começaram lá em Mateus 24, narra que Jesus pegou, né? Não pode ser uma história contada, mano. Tem muito sentido pra ser tão coincidência, tá ligado? Eles narram o quê? Que Jesus foi lá e derrubou os vendilhões do templo lá, que tava fazendo mercadoria do lado do templo. Aí eu vi lá numa outra live que popou pra mim lá também, o pessoal reclamando que os evangélicos de hoje, a gente também condena, pelo amor de Deus, Valdomiro Santiago, o Bob zoa lá, fala, do mesmo jeito que ele gosta do dinheiro, mais 100 reais, 50 reais, mais 10 reais, pessoal, mais 50 reais. Do jeito que ele fala assim, o Bob deveria falar, ele fala que ele deveria falar sobre as coisas que ele acredita, mas isso só é puro. Ele só fala o que tem que falar, senão ele estaria curtindo a vida dele e dando foda-se pra todo mundo, todos nós, tá ligado? E eu queria ser funcionário dele onde ele fosse, eu quero ser teu servo, eu falaria, tá ligado? Não quero estar longe dele, da coerência. Tá maluco? Eu sou doido depois que eu vivi, não sou doido de fazer isso. Mas enfim, ele dá liberdade pra todo mundo. Ele quer que as pessoas acreditem no Jesus histórico também, no Jesus político, que nem se acredita também. Que foi só aquele cara político, mas esse cara político mexeu com toda a humanidade. E querendo ou não, a data foi consentida, né? Através do inconsciente coletivo. Não importa se foi 1000 anos antes ou 1000 depois, não importa, mano. É o inconsciente coletivo que cria a realidade, que a gente sempre explica. A realidade é essa. E tem muitas provas históricas, como o Daniel disse, para ele mais do que para Aristóteles. Até o mestre diz isso às vezes. Eu entendi, mas eu volto a falar. Essa misturança que ele vai fazendo e que você está reproduzindo não é assim que funciona. Eu volto a afirmar, não é crença. E a realidade não é pós-verdade. A realidade é uma, existe um método de se chegar a ela. Muitas das coisas que você reproduziu, se é o que o Bob diz, eu sei muito bem de onde ele tira essas fontes novamente. Que nem falar que Salomão teve no Brasil, essas coisas. Tem cada teoria de conspiração e é dentro de movimento judaico que vai surgir isso, porque a gente vai ter um contato, entendeu? Com com filosofia gregas e outras coisas. Mas eu não levo nem em conta, porque como eu falo, tô estudando hebraico, eu tô aprendendo a falar hebraico, eu tô lendo documento em hebraico, entendeu? Pra mim aprender direto da fonte. Então, tem muitas coisas que a gente vai pegar da tradição, aí a gente vai ter dentro do próprio judaísmo divisões. Existem grupos dentro do judaísmo que são extremamente místicos. Místicos pra caramba. Sim. Entendeu? Que aí, o Bob tem judeu que engarrafa demônio. Já fez vídeos de horas só lendo o hebraico. E traduzindo pra nós. O que cada palavra significa, inclusive dos 7 dias da criação. Para desmistificar esses 7 dias, como a gente conta, que é todo um processo consciencial, explicando os processos conscienciais, como esse processo consciencial linka com o processo binário no espaço-tempo, sobre as águas e tudo mais. Ele explica isso, tem um vídeo lá, que é os 7 dias da criação, mas o canal caiu, sempre cai nos nossos canais, né? É difícil acessar, mano. É por isso que a gente tem um site lá, tá ligado? O site salva a gente. E aí tem mais de 1000 vídeos do Bob, o Bob fala desde 2017, ele começou a escrever o livro de 2012 para 2013, mano. Já tem mais de 10 anos que o Bob sabe dos rolês dos judeus. Ele não condena. Se ele for o Messias, ele tem que salvar os povos judeus. E é isso que a gente precisa separar. Os que são os falsos judeus que estão corrompendo a nação de Israel, que estão corrompendo a falsa nação de Israel, e aqueles que são os verdadeiros judeus, que a gente precisa salvar, tá ligado? Eu digo o Brasil inteiro. Por isso que ele chama, vamos ser reis. Me ajuda a dividir esse peso. Ele chama na humildade. Não é, Oden? Ele não chama sempre? Gente, não tem como estruturar quem é falso judeu ou verdadeiro judeu. Tem pela Torá. A Torá é os judeus. Não tem como. É a Torá, mano. Eles têm que ser a Torá viva. Eles têm que ser a Torá viva. Eles estão sendo a Torá viva? Não. Isso daí vocês estão falando é de uma vertente do judaísmo que é ortodoxa. O judaísmo não é assim. O judaísmo, a gente vai ter vários rabinos que vão bater de frente um com o outro. Proteger não é assim. Eu concordo contigo. É por isso que eu tô falando. Pra você ter noção, dentro de Israel, 70% da população é ateia. Pois é, mano. Como pode o povo de Deus ter uma população com 70% ateia? Porque eles não são literalistas. Porque eles não são literalistas. Não, mano, porque a história deles não é fato histórico. Porque os falsos que acessaram a Cabala de Salomão,
Eles construíram os Estados Unidos. Esquece Salomão. Não, mano, Pra eles não tem tem como isso, esquecer, porque a amigo. geometria sagrada vem dele. A bandeira deles vem dele. Não tem como eu esquecer. Aqui tá aqui, ó. O Terry tá Não. mostrando. Não tem, é bandeira o âmago deles da vem em símbolo de existência. Davi. Não tem como esquecer. Se tu não partir do âmago da existência, tu nunca vai chegar numa conclusão. É isso que o Bob faz. Eu sei que queima, mano. Aí parece um monte de arrogante, mas tu vai ser esse arrogante um dia, tu vai sentir o que eu tô sentindo, tu vai ficar puto, vai me lembrar de mim. Aí tu fala, caraca, é isso que o Josimar tava Não, sentindo eu lá nunca vou comigo. pensar E dessa eu senti maneira, o Bob, e o Bob consciência. sentiu comigo, né? Eu senti o Bob. O Bob sentiu comigo antes, tá ligado? Nunca vou pensar dessa maneira que o Bob pensa. Eu sou completamente contra a ideia do Bob. Por Dessa quê? maneira. O que na Porque ideia não dele é- vai dar errado pra Não tu? tem fundamento. Ele vai se basear em Não. Salomão. Eu O que falo ele na cara do propõe, Bob. o que ele Salomão propõe não de realidade. existiu. É esse o ponto que Nem vocês não Salomão estão existiu entendendo. agora. Não, meu querido. Porque Salomão parte de um aspecto cultural. É isso que eu tô tentando dizer. Vários personagens ao qual o Bob vai tentar respaldar, eles não existiram. Porque eles fazem parte de tradição. Tu escolheu a O linha Bob- do ateísmo da existência tem aqui pra tu definir a tua verdade. É uma das realidades possíveis. Não é Tu- linha de ateísmo. Eu tô falando isso de um uma aspecto linha, judaico. tu vai Eu tô vendo, falando isso de um tu te aspecto conta. histórico, cultural. Olha só, as linhas binárias que tu conta, das variáveis possíveis que a história conta, que ela nunca conta exatamente como é, até porque quem comanda a história é quem tem a narrativa dos livros, quem entra na história, quem entra na escola, quem entra nas livrarias, que vai pra mídia, que é dos mesmos donos, a mesma coisa que eu tava te falando, dos vendilhões do tempo, que eles têm essa cultura do dinheiro, que eles... Método pra tu ver. científico e ciência não é assim que faz. É por isso Mas que eu tô falando. Conhecer o isso método que Cristo não científico vem, te dá a Por ferramenta. isso que os loucos confundiriam os sábios, que não adianta tu ir lá e ser um PhD e ter o espírito mal, tá ligado? Falho. Cristo vem Mas pros qualquer um pode da ter. roça. Ele vem pro mais humilde, pro cara da favela, mais desgraçado, tá ligado? Essa Mas, é a missão de Cristo. E consciência, tu deveria não é estar ajudando a sobre pra gente. quem. Tu que tem toda essa energia, que tá bem alimentado, tá bem nutrido, tem essa consciência toda, esse conhecimento todo. Eu adoraria, mano, que tu dividisse comigo o peso de trazer o evangelho pro mundo pra salvar esses que estão perdidos lá. Porque tu tem um conhecimento, talvez eu nem tenha, sobre o que tu falou aí de Bíblia, de Salomão e tudo mais. Tu tem uma linha binária pra mostrar pra eles que todas as outras linhas que fizeram com que nós hoje estivéssemos aqui. Eu conheci Cristo. Se tu não conheceu, eu não acredito que tu não conheceu, tu só quer negar. Tu conheceu uma linha que fala que Cristo não existiu e tu conheceu uma linha que fala que Cristo existiu. Tu só tá escolhendo uma linha que fala que Cristo não existiu. O porquê, eu acredito que seja um trauma interno teu, com a religião, Não com é a trauma. Bíblia. Aí é Uma uma coisa- visão sua, pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é realidade sobre mim. Eu falo, eu não sigo essa ideia de Cristo porque eu não preciso de uma muleta. Eu volto a falar, se agarrar a ideia de um Messias é uma necessidade pessoal que cada indivíduo vai ter. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a consumir e eu compreendi que Cristo não é aquilo que a turma ensina, não é aquela maravilha, não é aquela descrição como o povo tenta vender, é Tentou ser romper esse. um pouco a bolha ao qual eu tô inserido. É por isso que eu tô falando. E como, Eu sou- como deveria ser um Cristo pra tu? Não é como deveria ser um Cristo pra mim. Sim, Porque como eu não, deveria ser um eu não cara que preciso de resolvesse todas as Messias. bags da humanidade agora. Eu Ó, a não gente tem- preciso. Eu não... Você Peraí, se acha perfeito? consciência. Tu é um cara de bom coração? Não, fazer uma pergunta pra ele. Tu é um cara de Peraí. bom coração? Eu Eu vou acredito que tu é um responder. cara de bom coração. Calma Como aí tu que acha, eu vou ou o que, responder. que tu acha que o cara que tivesse o verbo possível de convencer todas as nações, de convencer o Brasil a se unir numa única missão, de salvar todos os perdidos, os injustiçados da realidade, que a gente tanto preza, como tu acha que esse cara deveria ser? Eu não preciso de um Messias. Eu não preciso de um guia. Eu não preciso de um líder. Por quê? Porque eu não sinto essa necessidade. Eu não preciso Porque tu ser tá cheio de guiado luz, por cara. cego. É isso, tu tá cheio de luz, graças a Deus. Tu já tem o conhecimento, já tem a coerência a teu favor. Quando cair no escuro, É. aí lembra que precisa de um caminho. Mas aí tu Não. Porque eu tu já se caí sente no assim, escuro olha e só, não- Você peraí. nunca chegou no caos ainda. Tu se sente assim, talvez, eu tô falando, não tô pesando na tua, não tô desejando mal nenhum pra tu, eu já vivi isso, o mestre viveu muito pior antes pra ninguém precisar viver. Eu tô falando pra tu. O dia que tu viveu uma experiência muito ruim, mano, de desfazer a Eu já consciência, vivi, fala cara. assim, então, talvez tu não tenha assimilado ainda, tu não viveu, tu acha que viveu. O dia que tu viver a inconsciência da consciência mesmo, que tu cair no nada, do nada, do nada, tu não vai acreditar nisso que tu tá falando. Que eu não preciso de Messias, que eu não preciso Eu de... acredito. Tu vai, Eu tu não vai acreditar que preciso. precisa da realidade. Tu precisa da realidade? Eu não preciso de um Messias. Eu volto Pra a tu falar. verbalizar, tu precisa dos átomos em comunhão aí dentro do teu cerne, pra fazer a Os coerência meus, que fala os meus átomos não Tu têm necessita do consciência. 7/12 pra verbalizar qualquer coisa.
Para existir, tu Os precisa. meus átomos não têm consciência. E isso não tem nada a ver com o Messias. Os átomos não têm consciência. Mas eles em 7 octilhões têm. É você. Ô, Dene. É uma afirmativa sem Dene. evidência. E eu nego. Um átomo não tem consciência. Mas 7 octilhões em simbiose, que são ele aí, aproximadamente, tem. Doideira? E aí a gente Não precisa tem, mas tratar sobre consciência. agora? Até porque Tratar quanto consciência a partir de quantos material. átomos tem consciência, é isso? Ou a partir de que esse tipo de simbiose entre os átomos tem consciência? Não, Aí tu vai entrar nos átomo não reinos. tem consciência. Não, não tem. Ele só se junta aleatoriamente com outro átomo e vira uma molécula. É que se junta aleatoriamente com outra molécula, vira uma célula. Olha, trilhões de moléculas viram uma célula. Você Aí esses ignorar milhões todo de células também viram um animal que vira Tá um bom. homem pensante. Tu nem tá Se lembrando você, de cuidado, nem se tá você lembrando de bater o coração. ignora, é porque você acha que eles têm consciência para se unir. Não tem. Se você ignora todo o processo químico e atômico que acontece, a gente pode fingir que eles estão se unindo por uma inteligência. Não tem problema nenhum. Só que eu não me esqueço desse processo. A química Eu não me esqueço e a do que física vai é tratar. Deus se procurando, é a forma que ele encontra de se achar. É a única possibilidade possível. São essas etapas, essas camadas. Para a física, gere, né, a realidade dos átomos. Tanto que quando os átomos estão em uma molécula, não é a soma de um átomo mais um átomo dá uma molécula. Eles têm uma característica diferente. Já é uma interação intramolecular. Já é diferente de a interação entre átomos A apenas. física não fala sobre isso, dessa maneira que você tá abordando. Tu acha que eu ia tirar essa palavra do nada, do nadão, assim? Isso não é físico. Quer me dar algum autor da área da física que fala sobre isso? Nossa, Não, pesquisa aí. Pesquisa aí. Força intramolecular e intracelular. Você vai ver que as camadas tem uma força que rege essa união de células, essa união de moléculas. A gente chama de força para química, para física. Aí para biologia vai subindo, aí vai ficando mais complexo. A gente chama de sei lá, reino animal. A gente vai mostrar os comportamentos dos animais. Inclusive, cada vez mais no TikTok aqui, inclusive, né? Os caras estão fazendo aqueles teatrinhos dos animais, eu acho da hora, mano. E a galera nos comentários fala que tá aprendendo muito sobre os animais com aqueles teatrinhos. Mostra o macaco, mostra a onça lá e conta o teatro que tá acontecendo ali, né? Olha, a onça com ciúme, não sei o que e tal. Isso tem ajudado muito. Por quê? Porque estão conseguindo mergulhar nos reinos abaixo, perceber a interação entre eles e conversar com eles. Assim os animais conversam com a gente, que estava profetizado também no Apocalipse, que os animais conviveriam com os seres humanos. A gente tá entrando na mesma sintonia. Pô, eles interagem entre si. Como eu consigo interagir entre si também com eles, né? No caso. Porque nós temos os animais em nós sabemos as emoções deles, então você manipula as emoções deles. Assim a gente adestra um cachorro, pô. E qualquer uma pulga, segundo aquele biólogo lá que ia na Eliana, zoólogo, sei lá como é que é a profissão dele, mas aquele adestrador lá, ele falou que dá pra adestrar uma pulga. Você vai criando perspectiva, que é o reino da luz lá, que é o nada e o tudo, a dor e o alívio, entendeu? Cria perspectiva, e o ser humano é a mesma coisa. Por exemplo, eles jogam um filme de terror, daí jogam a good do futebol, aí jogam não sei o que, vai criando perspectiva coletiva ali, né? E a galera vai acreditando numa mesma coisa, baseado naquilo que eles criaram. E por isso que a gente fica puto. Porque quando a gente vai ver quem tá fazendo isso com a galera, são os judeus falsos, não os verdadeiros que se defendem. Os falsos, que traíram. Rothschild. Eu vou descer. Eu vou ir terminar de abrir minha live que eu falei com a turma. Outra hora a gente conversa mais. Fechou, mano. Gratidão aí pela paciência, por ter estado aí com a gente. Eu tenho Nada, fé gente. Desculpa qualquer coisa aí. Eu tenho fé na tua consciência e é isso, tamo junto, mano. É isso, Valeu. Gabriel. Só para finalizar aí também, Pode desculpa falar, qualquer coisa, mas foi tudo consequência do movimento, né? Dos debates que a gente teve e tudo mais. E a gente viu em você uma pessoa que está sintonizada de alguma forma, cara, nisso tudo. E você segura o peso ali, e fazer as lives suas e tal. Então, assim, só aquela brisa de xingar, literalmente, entendeu? Acaba sendo ruim, sendo desnecessário, entendeu? É mais essa questão mesmo. Mas estamos juntos, acima de tudo. A gente volta a se falar mais vezes aí. Respeito. Perfeito. A gente conversa assim mais vezes. Gente, Valeu, bom descanso a todos. Eu vou ir que eu tinha prometido a turma que eu ia finalizar, que eu tô medicado ainda da rinite. Sim. Aí, mas outra hora a gente conversa melhor, viu? Fechou, mano. Obrigadão pela conversa, aí, desculpem por qualquer coisa. Obrigado. Valeu. Valeu, Denner. Tamo junto, mano. É nóis. Acho que eu buguei. Valeu, galera. É normal, a gente bugou também. Expansão, Um dia, né? Um dia é pesado, cara. Eu rachei o bico aqui, o pessoal conversando, agora estão falando de pulga, agora estão falando não sei o quê. Mas na verdade, pessoal, a gente tá falando sempre da mesma coisa, né? Exato, mano. Entender. A gente tá ali falando de átomo, de ciência, de Cristo, de tudo ao mesmo tempo, né?
tudo se conecta. Essa é a questão. Isso que o Bob traz, que é o maior diferencial. Você quer a conexão de tudo, os fatos históricos, políticos, filosóficos, todas as respostas das religiões, tudo. Leia o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, de Bob Navarro. Conheça, pelo menos. Eu sei que às vezes você vai ter cheio de preconceito, já de questões emocionais ali, mas experimente conhecer ali o nosso mestre em Conscienciologia Cristã, Bob Navarro. Você vai ver que, no mínimo, se você for humilde, você vai participar da missão nossa, que é o... Né, que faz parte também da nossa missão como um todo. Cara, tem uma galera aí ainda, se a gente quiser continuar trocando ideia, seria da hora, né? Pessoal pessoal que não entendeu... Problema. Qualquer coisa, né? Se acabar meu fone, você continua falando aí, beleza? Fechou. Pois é, vamos aproveitar e trocar ideia. Vamos conversar, responder o pessoal aí, ó. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, mano, o que a gente não souber responder, talvez o mestre responda, né? Se for o momento também, tem que confiar em Deus, galera. A gente tá pra ajudar, né? Na humildade, porque também não dá pra bocar em realidade que amanhã a gente acorda com dor de barriga e acabou a força, né? A certeza, né? Então tem que ter humildade também. O que não é da hora não, Felipe? Congresso Online, a galera falando livro Lúcifer, Leonardo tá falando aí. Não perca tempo. A Dávila falou, boa, Dávila, é isso aí. É porque, diante das notícias que a gente vê, mano, sinceramente, eu fico às vezes assim, caraca, será que tão poucos realmente vão conseguir se separar num ambiente que dá pra sobreviver, sabe? Porque todo mundo tá vendo o mundo realmente ficando esquizofrênico. Lá na Alemanha tá vindo dos abstratos aí, né? Alemanha, criança latino lá, tu fala, mano, aí essas lives de NPC aqui, aí as tecnologias chegando, aí tu vai vendo o cenário do apocalipse acontecendo, né? Você vai vendo o inferno se aparecendo, sabe? As coisas dando forma, assim. Essa esquizofrenia das meninas, inclusive, né? Esquizofrenia não, eu tô falando aqui, talvez também eu esteja pecando, Deus que me perdoe. Mas eu digo, essa questão das meninas mudarem essa face que elas estão mudando, né? A Luísa Sonsa, agora, como é que é o nome dela? A Priscila, né? Alcântara, também, o mestre tem posicionado. Essas coisas que vão acontecendo, esses paradoxos que vão acontecendo no fim dos tempos, né? Revelam pra gente também um pouco da consciência. Eu fico às vezes, poxa, será que tão poucos vão ouvir, vão ver, vão entender, vão renunciar a si mesmo? Será que todo mundo vai precisar esperar bater água na bunda, né, pra poder acordar? Vai precisar da dor, a dificuldade, pra falar, o Bob tava certo, é melhor se unir lá e tentar ser justo do que ficar aqui morrendo, né? E aí o pessoal vai aparecer. E aí o mérito, onde fica? Pô, você tem a condição de ter mérito agora. É tipo uma chave isso aqui, tipo sei lá, enfim, um extra, né? Você tem a chance de ter mérito agora, pô, ajudando agora na dúvida, talvez. Pô, é mais bonito a certeza, ela tem que ter a dúvida, senão não é certeza. O medo tem que ter, a coragem tem que ter o medo, senão não é coragem. É o contraste que faz você vencer esse contraste. Se você não venceu esse contraste, você é só um louco, desesperado, ou talvez um cara com realmente uma fé absoluta. E aí também precisa ficar claro, né? Mas é mais ou menos por aí. Por isso que Cristo ensinou lá, né? Que não adianta o cara que... Sob proporção, né, de doação. Às vezes a pessoa deu menos, mas deu mais do que o máximo que tinha, porra. Deu tudo que tinha. O máximo que tinha era R$2, deu R$2. Ou tem 100 mil, deu 10 mil. Aí ficou 90 mil ainda, cara. Essa outra deu tudo que tinha. Quem deu mais, no fim das contas? É o quanto cada um tem de entrega de si mesmo. É isso que essa doação acaba significando, né? É o quanto cada um entrega da realidade binária, da fé que tem nesse binário, pro quântico, para transformar uma realidade aí que a gente possa viver, e esse binário ser um lugar que a gente visita e revisita quando quiser, em qualquer momento no espaço-tempo, que é só um XY, como ele mesmo ensina, né? E as pessoas rejeitam essa realidade, que elas podem ser elas mesmas, que ela pode ser o que ela quiser, gay, hétero, LGBTQIA, X e Y+, e asterisco. E elas rejeitam isso, velho. Eu fico triste também. Até meu coletivo fico triste. Eu falo, caraca, galera evangélica. Pô, eu também fui evangélico, pô. Eu sei que eles sabem, que eles veem a fantasia que eles querem, aquele alívio que eles querem, aquela coisa que eles buscam. Eu sei que eles buscam. Eu vi todas as vezes, meu pai me brigava. Meu pai não ia pra igreja, mas brigava pra ir pra igreja. Ele não foi na igreja por quê? Perguntava, no domingo, 8 horas da noite, eu em casa. O que eu tô fazendo em casa, 8 horas da noite, domingo? Não era pra eu estar na igreja? Mas ele não ia, e eu entendi um pouco disso quando eu fiquei mais maduro, e ele viu que ele tinha feito a parte dele também, me ensinou pelo menos os primeiros passos. Eu estar na igreja, se eu tivesse a consciência que ele tem, talvez eu não precisasse ir na igreja, então, que é o que ele fazia, é o que eu
talvez sentia, mas ele ficava puto também dele copiar o erro dele, não queria que eu copiasse o erro dele. É aquela velha história, né? Faz o que eu falo, não o que eu faço. Aí, de alguma forma, hoje eu vejo que, graças a Deus, ele me mandou ir pra igreja nessa etapa da minha vida. Diante do que eu poderia ter acontecido comigo se não fosse o temor, a desconfiança de vai que Deus existe, vai que é real o inferno, vai que essas coisas é real. Tinha um temor, eu era cagão também. Tinha um certo medo do inferno ali. Sonhava, porque minha família estava sendo salva e eu não. No mesmo tempo eu sonhava que eu podia convencer os demônios a ir pro céu. É o que eu sonhava também. Aí eu fico vendo hoje a realidade como ela se desdobrou, né? E onde a gente tá com o mestre. Ao mesmo tempo eu penso, pô, por quê? Pode ser qualquer um. E de fato, são cadeiras. Ele não pode se apegar a ninguém. Só que eu não quero, de algum jeito, deixar a oportunidade que Deus me deu de acessar o verbo, de acessar a possibilidade de salvar aqueles que eu amo, de algum jeito contribuir. Bom, eu vou dar minha vida então por isso, uai. E se o espaço-tempo quiser que não seja a nossa geração, amém. Muitos fizeram muito mais do que eu. Morreram pior do que eu. Tiveram que compartilhar o evangelho tendo que andar quilômetros, não numa live de TikTok. E o mestre ensina tudo isso a gente às vezes ignora muitas partes do que o mestre ensina a gente também. Aparentemente, Bob Navarro. É o quê? Ele é um homem? Sim, uai. Graças a Deus. Você tem um papo místico. Mano, a gente tá 6 anos estudando a Conscienciologia Cristã de Bob Navarro, cujo, paradoxalmente, o livro, né, se chama Lúcifer, onde a verdade é a lei. E o site, mais uma vez paradoxalmente, é cristolucifer.com, que é já para mostrar que Deus não tem inimigo, entendeu? Que a gente responde às coisas da realidade, e ele é obviamente, né, que nos posiciona, que nos dá a capacidade de interpretar a realidade conforme Deus realmente é, e por isso que o menino que saiu